Muito bem, a Sarita está chegando, né? Então tá ok. Na verdade, hoje teve um problema em São Paulo, mas ela virá compor a nossa bancada. Veja, com uma equipe dessa, com convidados desse nível, não é? Eu acho que vou deixar com que o Maurílio conduza, porque ele conhece bem, transita bem nesse segmento. Mas uma coisa é clara, o agronegócio tem tudo para impulsionar o país. O agronegócio é o Brasil exportando para o mundo e para o próprio país, não é? Não é isso, Marcos? Você não quer falar um pouquinho sobre isso? Você que é expert, explica um pouco o que quer dizer agronegócio, onde ele atua, e depois a gente vai perguntando aqui para os convidados. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Chaim. Para começar clareando para as pessoas, né, qual que é a diferença de agricultura e agronegócio? Muitas pessoas misturam as duas coisas e é diferente. A agricultura é aquilo que é feito dentro da fazenda. Então, produção de café, de laranja, de soja, de boi. Então, dentro da fazenda é a agricultura. O agronegócio é quando você pega o que vem antes da fazenda, a produção de sementes, defensivos, fertilizantes, máquinas, serviços, e o que vem depois da fazenda, a industrialização. Então, a produção da carne, a produção do suco de laranja, o esmagamento da soja, a produção de óleo, né, a embalagem, a comida e a distribuição, e o restaurante também fazem parte. Então, o agronegócio é toda essa cadeia que vai desde a semente até o prato do consumidor final na casa dele ou no restaurante e o próprio consumidor final. E a agricultura é o dentro da fazenda. É o setor mais importante da economia brasileira, representa mais ou menos 30% do PIB, uns 25% do emprego do Brasil, e é o setor que mais exporta da nossa sociedade, ao redor de 100 bilhões de dólares por ano, mais de 1 bilhão de reais por dia. Então, é o que propicia o desenvolvimento do Brasil. Desculpa, exporta 1 bilhão por dia? 1 bilhão de reais por dia, 100 bilhões de dólares por ano, né? O câmbio de 4,20 dá 420 bilhões de reais. Já está baixando. Oi? Já melhorou, está caindo. Já melhorou um pouco, né? Não pode cair muito não, porque o câmbio é importante para o agronegócio. Então, né? Tá bom. Ô Marcos, aí isso explica um pouco, tem uma crença de que o agronegócio só gera emprego no campo, só gera emprego lá. O agronegócio gera mais emprego na cidade do que no campo. É o fertilizante, é equipamentos, é máquinas, serviços, tudo isso é gerado no... A própria AgriShow. A AgriShow é um espelho do agronegócio. A AgriShow mostra o que o agronegócio faz. Muito boa a entrada do Maurílio, vou deixar vocês à vontade. Quando cada um se sentir confortável em entrar no assunto, entra. Eu não vou ficar perguntando muito, eu vou provocando, mas ao mesmo tempo vocês ficam muito à vontade de perguntar, viu, vereador? Muito obrigado. Aliás, muito bem-vinda você estar aqui, viu, Fabiano? O que você tem conhecimento de agronegócio? Foi na época que você trabalhou na sociedade. Você Fiesp, trabalhou, né? Fiesp, o Eduardo foi meu diretor que está aqui. Como é que é a história? Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, você já atuava também, né? A gente tem aqui, no o caso Duda foi teu chefe? Foi meu chefe, uns 6 anos, né, Eduardo? Uns 6 anos. Com quanto? Basicamente, uns 6 anos, eu acho. Basicamente, assim, o setor industrial da região é muito diversificado, se a gente pega a região, né? A região que eu atuava na entidade era regional, não era só Ribeirão Preto. Então, boa parte de implementos, máquinas, equipamentos agrícolas, indústria química. Então, a gente tem isso representado na base industrial da região. Então, as nossas atividades eram sempre no sentido de atuar em apoio ao segmento. E boa parte dele é agronegócio, sem dúvida. Então, você tem bem conhecimento sobre isso? Alguma coisa eu pude aprender assim, ao longo de 10 anos. Ô, Duda, posso chamar de Duda, né? Porque o currículo daquele tem que chamar de doutor, né, cara? Como é o nome da... Eu tentar entender qual que é o nome, Marcos, da... Como é? Northeastern. Pega o microfone aí, Duda. Obrigado pela tua presença, viu? A gente comentava antes aí de entrar no ar, você estava bem entusiasmado, né? Colocando que o PIB, né, que o agronegócio vai ajudar muito o PIB 20, 21. Você quer falar um pouco, já que o Marcos falou sobre o PIB, falou valores, onde que você se baseou para colocar isso? Agradeço, Chaim. Tenho muito orgulho de estar participando, né, como produtor. Tenho muito orgulho de trabalhar no agronegócio, né, de fazer parte da cadeia. E estava muito entusiasmado, porque o ano que vem
é um ano diferenciado para o agronegócio. Ele vai sair embalado desse ano. As proteínas animais, de uma forma geral, devido bastante pela China, e também aí o desenvolvimento da Índia, que além do número de população que eles têm, que é quase a metade da população do mundo, o aumento da renda dos dois países tem sido bastante grande, em torno de 5% ao ano. Então, isso demanda muito alimento, e o único país hoje preparado no mundo para poder atender de uma forma sustentável é o Brasil. Então, a gente teve lá uma peste suína na China, e morreu muito suíno, e eles estão importando próximo aí da metade, 40%, não se sabe exatamente o número, mas a quantidade é grande. É mais ou menos, fazendo uma comparação, o número de rebanho de bovinos que nós temos no Brasil hoje, 200 milhões de cabeça, né? E aí eles estão... Uma vaca por pessoa. É um número bastante expressivo, o qual levantou a arroba, para se ter uma ideia, que a gente está negociando em torno de R$150 para R$205, R$210. Falam até em 230. E essa repercussão foi no bovino, foi no frango, foi no suíno, e começando a puxar um pouco a proteína do peixe. Então, as 4 proteínas, elas estão, na verdade, bastante valorizadas. Entram no ano que vem, na verdade, provavelmente deva ser o ano do pico. E isso aí leva a cadeia, porque ajuda, além do dólar, que puxa um pouco os grãos. Então, mas o dólar é bom, né? Que ele esteja alto. O Marcos está dizendo, isso é bom. Então, ali, o preço aumentou em consequência desse problema peste da suína e teve o dólar. Isso dá uma impulsionada forte. É aí que você fala que o PIB 2020 pode... O ano que vem, os economistas estão prevendo, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Os empregos, né? A quantidade gerada está parecido com 2014, né? 800 e poucos mil, 2014 foi 900. Então, a gente entra já nos últimos 3, 4 meses mais aquecido o número de empregos, e eu acho que o agronegócio vai dar um empurrão relevante no ano que vem. Ele emprega 37%, né, da população ativa que trabalha no Brasil, 37%. Presta atenção que ele está falando. Emprega 37%. Coisa fantástica, né? É bom que as pessoas tenham conhecimento disso, né? E de uma forma que nem até o professor Marcos coloca bastante sustentável, porque a área que nós temos de reserva nas fazendas variam de 20% a 80%. Entendi. É muita coisa. Então, você vai ter uma fazenda, se deixa 20% que você preserva a mata nativa. Isso não tem nenhum lugar do mundo, né? Falta um pouco a gente se organizar. Como assim? Desculpa, não tem lugar no mundo nenhum que tenha essa exigência? Não. Os caras vêm aqui encher o nosso saco, é isso assim? Que coisa, hein? Exatamente isso. Mas continua, desculpa. A gente, na verdade, apesar de não ser marqueteiro, a gente é muito ruim de marketing, então a gente fala muito, a gente divulga muito pouco e de uma forma até desordenada, mas hoje você não tem nenhum país nem próximo do Brasil que tenha essa quantidade de reserva que nós temos. E também, não é só reserva e área que nós temos, a produtividade, comparado com tanto de área que aumentou na parte da agricultura, que chega entre 9% e 10% hoje, me corrija, Marcos, se for errado, a produtividade cresceu de 6 a 7 vezes maior do que a quantidade de área que aumentou. Então, é um país hoje competitivo na parte de produtividade, extremamente competitivo, e se a gente tiver um empurrãozinho na parte de infraestrutura, pode mudar da água para o vinho, e o Brasil pode ser, nessa década, talvez o país da década, porque as oportunidades estão aí. Se a gente fizer a lição de casa, realmente o agro pode criar o Brasil aí uma posição diferenciada na próxima década. Legal, muito obrigado isso daí. Agora é muito importante também, Maurício. Uma coisa importante codificar, que o Eduardo falou muito bem, eu estava até consultando o Marcos Fava, quantos suínos morreram, quantos porcos morreram dessa peste na China? China? É algo que aproxima de quase 100 milhões de cabeças de suínos que tiveram que ser sacrificados na China. É um número muito, é uma coisa espantosa, né? Então, isso realmente desequilibrou o mercado. E na agricultura está acontecendo um fenômeno, e o Marcos aí pode dizer melhor, que é muito raro acontecer, que você tem um recorde de produção com recorde de preço e com um dólar alto. Então, isso vai gerar uma alavancagem na economia muito forte. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aí. Antes de fazer a pergunta, eu queria que o Frederico falasse um pouquinho
Obrigado pela presença sua aí, viu, Frederico? Mas, Marcos, deixa eu estar fazendo, precisamos esperar que tenha essa peste, essas coisas todas para dar um impulso nisso, ou o Brasil está crescendo sem ter essa peste? Tem época que é laranja nos Estados Unidos, aí explode a laranja. Suíno agora. Isso é cíclico ou naturalmente vai acontecer essa decolada? Como é que é isso? A tua pergunta é muito importante, Chain. O consumo mundial de grãos nos últimos 20 anos vem crescendo mais ou menos 25 a 30 milhões de toneladas por ano. Isso é o que precisa aumentar, porque a população vem aumentando, vem se urbanizando. Quando ela vem do campo para a cidade, que é algo que a gente não vê mais no Brasil, porque nós temos 85% da população urbana, mas na China e na Índia, países que o Eduardo citou muito bem, ainda é metade, e essa população está indo para o campo, ela deixa de comer coisas que você faz na própria fazenda e passa a comer restaurante, proteína, e aí você precisa do índice de conversão maior. Então, para responder a tua pergunta, naturalmente cresce o consumo mundial de alimentos e o Brasil vem sendo... Então, não precisa esperar e rezar para acontecer uma desgraça no mundo, é isso? Não, o Brasil naturalmente vem quem captura. Agora, quando acontece uma desgraça no mundo, como agora, a gente dá um salto maior ainda. Eles vêm buscar aqui no Brasil. Tem que vir buscar aqui, porque, como o Eduardo falou, é o único lugar que tem disponível e que pode crescer rapidamente. Para nós foi uma sorte isso aí. Depois eu vou perguntar para o Edmuro, mas antes eu queria perguntar para o Frederico o seguinte. Frederico, você é da Nativo, foi lá conhecer, né? Que é um trabalho que vocês atuam, principalmente essa área orgânica, que eu achei fantástico. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Qual é a diferença do orgânico, não orgânico? Depois até eu queria que você contasse aquela história do cara que... né? Fala um pouquinho sobre a atuação, porque vocês atuam em todo segmento. Fala um pouco do orgânico, como é que vocês conseguem conviver com isso? Na verdade, o projeto orgânico ele teve origem em 1986. Na verdade, a intenção não era produzir a cana orgânica que eventualmente deu origem ao açúcar orgânico. O objetivo naquela época, dados os preceitos que o grupo já praticava, era buscar um cultivo de cana que trouxesse menos impacto no meio ambiente. Uhum. Então, o projeto que deu origem ao projeto Nativo foi o projeto Cana Verde. Então o projeto não foi para vocês atiraram um lado e acertaram o outro? Mais ou menos. Isso. Então, mais como ou é menos que é? nesse Claro sentido. que teve uma pesquisa. Exatamente. Então, primeiro, assim, o que eu costumo dizer é que hoje existe ainda um conceito errado sobre a produção orgânica, que ela tem uma produtividade muito menor que a agricultura convencional. Então, que ela não poderia ser difundida em larga escala. Mas com investimento em tecnologia, que foi o que a usina São Francisco fez, você consegue produzir com uma produtividade igual ou mais alta que a agricultura convencional. Então, por que surgiu esse projeto dentro da usina São Francisco que chamava Projeto Cana Verde? Porque o intuito era que se colhesse a cana crua, ou seja, a cana verde não precisasse queimar. Por quê? Porque para você colher a cana naquela época, você precisava queimar ela porque era um corte manual. Os rurícolas precisavam entrar no campo e cortar aquela cana. Então, o Leontino, que hoje é o diretor agrícola da usina São Francisco, junto com uma das empresas aqui da região, que na época era Santal, começou a trabalhar no desenvolvimento de hoje que se tornou a colhedora de cana crua. Então, esse projeto começou em 86, foi evoluindo, e aí começaram a entrar outras tecnologias, até que nós fomos procurados por uma empresa que, à época, gostaria de comprar açúcar orgânico, não estava encontrando em nenhum lugar no mundo, e aí indicaram a usina São Francisco, a hora que nós apresentamos o manejo que nós tínhamos, que na verdade não era orgânico. Coloca as imagens aí. Pode continuar, que eles vão pedir para colocar lá a imagem lá da... Pode falar em cima. Isso foi em 94, e eles falaram assim, então, hoje em dia, para você, de acordo com as certificações orgânicas, para você poder converter qualquer cultura orgânica, você precisa de um prazo de no mínimo 3 anos. Então, nós começamos esse processo em 94 até obter a primeira certificação orgânica em 97. E hoje a agricultura orgânica, por que ela tem um foco muito grande sobre ela? Porque o impacto não é só pelo o alimento, o benefício de um alimento sem a utilização de agrotóxicos que traz para a alimentação, mas o impacto que ela traz no meio ambiente também. Então, hoje a gente pode dizer que o que é aplicado hoje na usina São Francisco, que a agricultura orgânica é precursora da agricultura regenerativa. Ou seja, não é só aquele tipo de agricultura exploratória que ela vai, com o tempo, degradando cada vez mais o meio ambiente. Pelo contrário, conforme eu vou praticando ela, eu vou tornando aquele meio ambiente mais produtivo do que ele era antes de eu começar.
Quando estive lá, vocês falaram que muitas vezes vocês introduzem ou animais ou plantas tal para que tenha o ciclo, né? Para que ele funcione, não é isso? Até às vezes falaram um animal que não tem, vocês colocam lá para poder matar. Não, na verdade, não. Como é que é? Eu entendi isso aquela vez. Não. O que aconteceu é que a partir do momento que você parou de utilizar produtos químicos, entendeu? Por exemplo, você não usa mais pesticida, você faz um controle biológico de praga, você não usa mais fertilizantes, você usa a vinhaça ou a torta de filtro, que são compostos orgânicos. Aquilo acabou reconstituindo aquele meio ambiente, começou a trazer insetos, que começou a atrair animais, e você reconstituiu aquele ecossistema. Não, mas você reconstituiu, mas dali não... Por conta própria. Conta própria? Não precisamos... Você não ia colocar nenhum ali, mais nada mesmo? Não fomos em nenhum zoológico não buscar nenhuma onça. Olha, que coisa boa, né? Fica à vontade, você que comanda esse programa, Maurício. Não, é que eu vi esse programa nascer, né? Eu estava do lado ali, vi esse programa nascer, e hoje, para simplificar para o telespectador, para não ficar com muita explicação técnica, eu não conheço nenhum, e o Marcos que viaja o mundo inteiro, eu queria até provocá-lo para ele me desmentir aqui, porque eu gostaria muito de ser desmentido. Eu não conheço, na extensão que existe aqui na usina São Francisco, eu não conheço nenhum programa no mundo com a regeneração de flora, fauna, melhoria de condições físico-químicas do solo, melhoria de rendimento. Ele não põe adubo, não põe nada, não põe pesticida, e tem um rendimento muito maior que o vizinho que coloca adubo químico, etc. Quer dizer, o que eles estão fazendo aqui, eu lancei outro dia isso e estou repetindo aqui, esse trabalho que é feito na São Francisco teria que ser premiado com o Nobel de Agricultura, né? Um Nobel de Agricultura. Não tem nada que eu conheça, eu acho que tem um pouco de experiência disso, parecido com o que aconteceu na São Francisco. E o Fred colocou muito bem, as coisas foram acontecendo. Mas deixa eu perguntar, vocês só têm, não utilizam nada fora disso? Porque para eu poder comercializar como produto orgânico, eu preciso de uma certificação. E aquela certificação, eu sou constantemente, passo por processo de auditoria. A usina São Francisco passa por auditorias constantes. Então, a minha produção, eu tenho garantia por essa auditoria constante que eu não estou utilizando. Mas vocês atuam no que exatamente hoje? Sim, para o telespectador entender. O que vocês fazem lá dentro da usina? Hoje o grupo é um grupo produtor de açúcar e etanol. É isso. Composto por 3 usinas, sendo que toda a produção orgânica ela se concentra em uma delas. Eu tenho a produção da cana orgânica, então lembrando que a origem do produto não é o processo industrial, e sim o solo. Então, o solo ele precisa ser orgânico para que aquela produção que aconteça nele seja orgânica. Okay. Então, hoje, eu tenho produção de cana orgânica na usina São Francisco, que dá origem ao açúcar e ao etanol orgânico que é produzido lá. Mas, hoje, com o passar do tempo, a Native foi expandindo. Hoje, a Native ela tem uma linha de produtos que vai muito além do açúcar. Então, são azeites, cookies, granolas, grãos. Café e tal. Mas todos esses produtos não são produzidos pela usina São Francisco. Então, hoje, a Native ela tem uma equipe que ajuda produtores a desenvolver aquelas culturas vocês fazem também com outros produtores e colocam Native. Exatamente. A Native hoje ela representa quanto do grupo? Qual hoje, o percentual? Porque, na verdade, a gente fala Native, mas a Native ela tem uma presença no mercado nacional. E eu tenho ainda, parte do faturamento da usina São Francisco ainda vem pela exportação de açúcar. Mas se eu utilizar... Só o nacional? Isso hoje são 10% do faturamento do grupo, mas o negócio orgânico como um todo já são 30% do faturamento do grupo. Legal. Meu amigo Francisco, a gente estava comentando lá, e você me contou uma história aí, obrigado pela tua presença, né? E parabéns pelo AgriShow aí, foi um show, né? Então, você comentava, viu, Maurício? Comentava como é que ele tem um amigo que diz que prefere... Isso é quase uma brincadeira, porque... Conta aí, a gente falar do orgânico, não orgânico. Tem seu espaço no mercado, como o Fred bem colocou, ele não é capaz de escalas, de grandes escalas. No caso do açúcar, é uma situação. No caso de verduras, frutas, legumes, é uma outra condição. Qual a diferença? Soja, milho, que são produtos de escala gigantescas, acima de 100 milhões de toneladas, é praticamente impossível fazer cultura orgânica. Sobretudo porque o soja é feito
basicamente no centro-oeste do Brasil, que é predominantemente de terras muito pobres. E ela tem que ser corrigida com calcário, com dolomítico, com outras coisas, e tem que usar adubo químico. Não tem muita alternativa. Para chegar a produto orgânico, o Fred acabou de explicar. É uma coisa absolutamente complexa e leva no mínimo 3 anos para você adequar o perfil do solo. Pelo menos 3 anos, desde que tenha matéria orgânica suficiente para poder chegar onde eles chegaram. Você, mas conta a brincadeira, pô. Você tem que não, contar. A brincadeira é melhor não contar. Não foge não, conta. A brincadeira aí. É que um cidadão dizia, bom, eu prefiro morrer aos 70, 90 anos envenenado do que com 40 de fome. Porque havia um debate. Havia um debate onde a pessoa era mais ideologia do que mesmo um produto orgânico. Ele lutava mais pelo lado ideológico e o outro estava falando como produtor de larga escala de grãos, de cereais. É mais complexo um pouco. Agora, o orgânico tem seu espaço no mundo. E a classe A ou AAA acaba comprando e pagando um preço mais alto, que é altamente salutar para o agronegócio. E você, Dimur, você que é o rei da ecologia, que você até deu aula para todo mundo aqui já, como é que é? Eu vou expor uma situação aqui e gostaria que o professor Marcos depois corrigisse se eu der alguma dedada aqui, tá? Mas sobrando tudo para você, né? Na verdade, nós estamos vivendo no mundo a chamada guerra das proteínas. O que significa isso? Você sabe muito bem que a Europa não tem pasto suficiente para ter carne verde. Então, importa muita proteína vegetal nossa para transformar em proteína animal lá. A maior parte da soja, inclusive, vai ser ração para lá, né? Então, essa é a chamada guerra das proteínas. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós precisamos nos preocupar com isso, para estar na frente, como você falou, que o país agora está avançando mesmo nesse sentido, mas é bom lembrar que a valorização do produto de vocês se deve à sustentabilidade. E a sustentabilidade é uma tríade, né? Desenvolvimento agropecuário, tá? O desenvolvimento social e o meio ambiente. Então, é muito importante isso, porque, veja, a China está importando carne nossa por quê? Inclusive, saiu essa semana, a Juliana me mandou, que as 2 bactérias, uma pseudomonas e uma escherichia, está acabando, está contaminando o frango. Espera aí, o que é isso aí? São bactérias. Sim, mas está mais difícil que o nome da faculdade dele. Pô, fala aí, como é que é? São superbactérias. Estão usando como é que é? Fala o nome de novo. Lá onde eles produzem ave, né, as galinhas, aqui, na verdade, é uma UTI de tanto antibiótico que eles metem lá dentro. Do que você está falando isso agora? Onde? Então, espera que eu chego lá. Explica aí, então, conclusão. Como a bactéria é unicelular, ela é sujeita à mutação, está surgindo bactérias que não sofrem ação do antibiótico. E isso vai acabar parando na população, ok? Mas aonde que é isso? Na China. Na China. Por que nós estamos cortando carne? Porque deu a peste suína. Então, eu gostaria de saber... Então, essa peste suína se deve a eles estarem colocando hormônios lá no... Não. Como é que é? Explica. Explica. Eles usam muito o rejeito do próprio animal para fazer ração. Você entendeu? Quem que comentava agora isso daí? Eu não sei se você comentava, alguém comentava que a parte orgânica, não é? Ele é feito de rejeito de animal mesmo, né? E muitas vezes, eu não sei quem comentou, mas muitas vezes pode vir junto... Justo. Isso então, é possível? É justamente isso que ocorre, né? O que aconteceu na China é isso? Como foi também a gripe das galinhas, lá da Índia, né? E eu gostaria de saber dos produtores aqui se vocês se preocupam muito quanto isso, tá? Se vocês utilizam alguma biotecnologia, uma preocupação dentro dessa área na saúde. Marcos, você que... O Marcos podia aproveitar e esclarecer, o mundo não falou de forma clara, eu sou mais caboclo, eu gosto de falar mais de forma clara, né? Existe uma lenda de que o Brasil é o maior usuário de agrotóxicos, que o Brasil você esclarece um pouco, Marcos, isso aí, que acho que vem dentro desse pergunta do Edmundo. Então, professor, obrigado aí pelo comentário. É uma preocupação de toda a sociedade brasileira, isso que o senhor coloca. Então, eu queria falar rapidinho da questão ambiental e depois da questão da massificação da produção chinesa, trazendo todos esses problemas, né? A questão ambiental, eu acho que todo brasileiro tem que encher o peito e falar bem do seu país, porque é o país mais ambiental do mundo.
nós temos 45% do uso da energia brasileira vem de fontes renováveis, 45. 45. O mundo é 17. E os países desenvolvidos que mais criticam o Brasil é 10%. Então fala isso de novo, desculpa, vamos lá. Então, 45% são... Da energia que nós usamos no Brasil renováveis. É de fonte renovável. 17% o quê? É a média do mundo. Do mundo. E 10% que nos criticaram. Os países desenvolvidos que nos criticam. Então, esses aí, 10%, então onde vem a energia deles? Nuclear é considerada limpa. Carvão, petróleo... principalmente fontes não renováveis. Né? No caso dos Estados Unidos é o pior, é isso? Estados Unidos tem entre 10% e 20% renovável. A China e a Europa também é bem contaminada. Mas é importante, telespectador, televisão, porque muita gente, Marcos, ocorre o seguinte, muita gente vê essa história, esse bombardeio, até o presidente da França quis fazer uma graça, e o nosso presidente falou que a mulher dele é feia, quer dizer, não precisa... tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas, enfim, a Amazônia, eles estão fazendo com que a gente se torne um bicho papão aí pelo mundo, não é? Onde você vai, as pessoas ficam te olhando... Como é que é isso? Você não quer aproveitar e engatar? Você concorda com o que está sendo feito? É necessário ter aquele desmatamento mesmo? Não poderia, de fato... Fala um pouco sobre isso, também é importante. Legal, então o primeiro ponto é esse. O Brasil é o país da matriz mais limpa energética do mundo, isso tem que contar ponto para nós. Segundo ponto, já foi comentado aqui pelo Eduardo, o nosso país é o único que tem um código florestal tão forte como esse, que está aqui aplicado, que se for aplicado em outros lugares do mundo vai doer muito, e é o que nós estamos recomendando. Esse código florestal, por exemplo, quem está aqui em São Paulo, tem que separar 20% da fazenda dele e colocar de volta a floresta original que tinha. No Cerrado, 35%, e na Amazônia, 80%. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, nós temos a questão do biocombustível, que o etanol deveria ser mais valorizado pela sociedade brasileira, porque ele é um Ayrton Senna, é um produto que fora do Brasil é uma delícia você falar dele, dificilmente eles criticam. E a gente não fala aqui bem, deveria falar mais, porque o Brasil tem 48% da frota, Chaim, nossa, usa etanol, da frota de automóveis. Isso é o maior índice do mundo. Inclusive, a cidade de São Paulo é a megalópole mundial que tem a matriz de combustíveis mais limpa. Provavelmente ninguém ouviu falar isso porque nós somos ruins de comunicação. Mas entre as megalópoles é a que tem o combustível mais limpo. Então, esses pontos todos nos levam a dizer que o Brasil é uma potência ambiental. A Amazônia. Outra coisa importante, o Brasil tem 2/3 do território dele, 66% completamente preservados. Não há nenhum país entre os grandes do mundo que tenha essa área preservada. Nós tivemos um aumento das queimadas esse ano em relação ao ano passado, que o mundo todo alardeou, colocou coisas injustas, foto de canguru queimando, como se tivesse canguru na Amazônia, girafa, virou aquela febre mundial em agosto, mas agora o número é exatamente a média dos últimos 10 anos, é a queimada desse ano. E o desmatamento também aumentou um pouco, mas ele está abaixo da média dos últimos 20 anos e um pouco acima da média dos 10 anos. Não precisa aumentar isso, mas é importante a gente lembrar que foi muita má notícia do Brasil em relação ao que é a realidade. Agora era a hora dessas pessoas, jogadores de futebol, artistas, né, pedirem desculpas porque eles mentiram em relação ao Brasil. Inclusive, a mulher do presidente da França, não? Não, ela não falou nada. Ela não falou nada. Você ia falar alguma coisa? Ela foi envolvida. Isso. Queria aproveitar para complementar o que o Marcos está colocando, é que às vezes a gente fala, mas a Amazônia está desorganizado, a gente tem tido desmatamento, mas tem que lembrar, na verdade, que vem herdando de governos, 20 anos, né, de governos, onde tiveram muitos grileiros colocados lá, onde a gente tiveram poceiros. A gente teve lá meio entre aspas, uma reforma agrária, onde o INCRA, na verdade, atuou de forma muito forte e de uma forma muito desorganizada, na verdade, com pouco planejamento. Então, você acaba recebendo, na verdade, o governo atual recebe a Amazônia de uma forma que você tem que fazer uma avaliação, você tem que se estruturar, né, para poder, amanhã, criar interesse das pessoas que moram lá, ou criar alguma renda para que, na verdade, você não crie, se reduza esse desmatamento e você incentive a preservação.
Então, na verdade, na verdade, o governo vem herdando um caos que aconteceu nesses últimos 20 anos, né? Deixa eu aproveitar, você vai responder. Sarita, obrigado pela tua presença. Eu estendo que você chegou, porque eu ia vir no mesmo voo, eu caí fora, e a hora que a Malaguti falou que você ia chegar, a gente falou, não vai conseguir chegar antes das 6. Obrigado pela sua presença, viu? Eu agradeço o convite. Pega o microfone. Eu agradeço o convite, peço desculpas, porque realmente estava totalmente fora do meu controle. O voo atrasou totalmente, tinha chuva lá e acho que chuva aqui também. Mas você estava fazendo falta aqui, muita presença masculina, estava precisando de uma presença feminina, porque aguentar só a Juliana Mala não ia. Obrigado, você quer falar um pouquinho do seu trabalho, do seu projeto? E você foi muito bem recomendada pelo nosso mestre, né, Marcos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, sua atuação. Tá, meu nome é Sarita Rodas, eu sou aqui de Monte Azul Paulista, uma cidade a 100 quilômetros de Ribeirão. Nós somos, por essência, citricultores, né? A empresa já tem 51 anos de história. Meus tios... Quase a minha idade. Então. Meus tios e meu pai são citricultores desde sempre. E aí, ao longo dos anos, a gente foi diversificando um pouco as nossas atividades agrícolas e produzindo outras coisas. Hoje a gente faz a gestão do berço de uma raça brasileira, desenvolvida aqui no Brasil, que chama Tabapuã, e somos também produtores de cana-de-açúcar. Então, você atua... É laranja, não, né? Sim, laranja. Hã? Como assim? Você está falando da laranja, Tabapuã? Não, boi Tabapuã, que é uma raça brasileira. Laranja, estou perguntando da laranja. A gente tem 3 atividades, na verdade. Boi e também citricultura, que é laranja, E o que mais? E o terceiro? E a gente é produtores de cana. De cana. Isso. E todos no mesmo local. Qual que vocês dão mais destaque? Qual que você entende nós somos produtores no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas o carro-chefe do Grupo Junqueira Rodas é a citricultura 100% no estado de São Paulo. É isso? Exato. Me fala uma coisa, vocês atuam também com essa parte, vocês utilizam que tipo de está fugindo o nome? Tecnologia? Não, para... Não, a gente estava de orgânica, alguma coisa, a parte orgânica, vocês utilizam lá ou não? Não, no passado, a minha família foi produtora de citricultura orgânica, mas hoje, diante de algumas doenças que tem na citricultura, que inclusive praticamente que prejudicaram ou quase que levaram à destruição a citricultura do estado da Flórida, nos Estados Unidos, é uma doença que chama greening, é praticamente inviável a citricultura orgânica no Brasil. Nós temos uma citricultura sustentável, porém não orgânica. Não, eu estou falando de greening. É uma nova doença que tem nos citros, é extremamente agressiva, que prejudica, inclusive, tanto a produtividade quanto a maturação da fruta para que faça um suco de qualidade, e isso inviabilizou a citricultura orgânica em escala. Então, nós não somos... Isso. Palavra mágica é sem escala, é isso, né, Frederico? É isso que eu estou... É que a gente tem que encontrar o seguinte, é muito importante a gente colocar isso pelo telespectador, porque todo mundo quer orgânico, o resto a dúvida é isso. Como fazer isso em grande escala? É isso que é o... Como isso é possível? É isso que é... Sim, esse é o projeto que o Leontino tem tentado desenvolver na usina São Francisco e está buscando levar para outras culturas hoje também. Então, contrariando um pouco até o que o senhor Francisco disse, sim, é capaz de produzir agricultura orgânica em escala. O que você precisa é se desprender dos métodos antigos. Então, assim, tem muita tecnologia embarcada, que por mais que você não está utilizando insumos químicos que dependem de um desenvolvimento, você tem muita tecnologia embarcada nessa produção. E isso permite que você leve para a escala. Então, na usina São Francisco, nós já fizemos testes com milho, com soja. E nós, sim, de fato, hoje existe um problema de escala. Então, até uma vez eu ouvi uma palestra que o problema hoje do consumo, do preço dos produtos orgânicos não é sim a dificuldade de produzir. Então, essa dificuldade de produzir leva a uma baixa escala que sobe o preço. Então, não é caro, o produto orgânico não é caro
pela maneira de se produzir, e sim pela falta de escala e a demanda que é muito maior do que a oferta. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu sou um pouco leigo, tá? Se eu perguntar com uma bobagem, você descola, tudo bem, eu vou lá. Eu vou fazer uma pergunta para você, Marcos, seguinte. Isso que a Sarita está colocando, o que ele está colocando, eu entendi no caso laranja, né? Por isso que o Edmir perguntou. Isso, laranja é mais sensível a esse tipo de situação? No caso que ele falou, milho, cana, tal. Tem alguma ligação ou não tem nada a ver isso daí? Ele pega mais numa laranja, alguma coisa específica ou no geral? Eu acho que você tem... A pergunta é importante para clarear, porque, na verdade, tudo pode ser feito de forma orgânica. Você tem uma escala de dificuldade conforme a susceptibilidade da planta a doenças. É isso. E a cana é mais resistente, é menos suscetível que a laranja. A laranja é muito mais difícil de produzir, tem muito mais bichinho interessado nela do que na cana. Okay. Então, você transformá-la em orgânico vai ter que lutar contra muito mais coisas do que na cana. Então, vamos lá, as frutas são mais sensíveis, frutas, hortícolas, mas não impede de se produzir orgânico. Nós temos uma cooperativa aqui próxima de Bebedouro que consegue exportar suco orgânico para a Europa, mas é pequeno volume. Em grandes, pequeno, é isso que eu estou não em grande escala, difícil. No caso é o que o Frederico está falando, é isso? É mais difícil. Na cana eles conseguiram, tem produtor de soja orgânico no Brasil também, mas não é tão simples. Eu gosto de quebrar o pau, vai. Esse negócio está muito calmo. Nós ainda temos muitos desafios ainda, entendeu? Nós conseguimos atingir escala, nós temos capacidade de crescer ainda, mas sim nós temos desafios ainda na produção orgânica, entendeu? Na própria produção nós temos certos gargalos na produção, principalmente no trato cultural da cana-de-açúcar, que nós ainda não conseguimos superar. Então, assim... Mas está sendo feito estudo, vocês têm investido nos estudos sobre isso daí. É isso, né, Maurício? Está sendo feito investimento. A Sarita começou a apresentação dela aqui com uma palavra-chave que ela usou aqui. Completamente fora do meu controle. Eu não cheguei aqui agora. E na agricultura, a coisa que mais existe é um negócio fora do meu controle. Porque se você imaginar que um produtor de arroz, ele tem que ter chuva durante aqueles 5 dias da granação. Granação é quando o grão se torna realidade, aquele grão que depois você come na tua casa, né? Então, se não chover em 5 dias, ele perde aquilo. Então, a agricultura tem tanta coisa que está fora do nosso controle que é muito louco. A laranja, que eu não entendo nada, a laranja tem essa característica, o dia que você conseguir combater o greening e você conseguir superar, você vai ter laranja orgânica em larga escala. Agora, para você ter laranja orgânica, você precisa combater o greening, que vocês estão tentando fazer isso, combater o greening. Quem sabe vocês consigam. Como é o nome disso aí? Greening. Nós não produzimos laranja. Eu sei que vocês não produzem, mas vocês estão muito preocupados com conseguir combater essa praga, porque essa praga combatida é um sonho. Essa praga só combatida, hein, Chico? Essa praga só é combatida com o quê, quando tem praga? Microfone. Depende da praga. Porque Depende da praga. O greening, e o Marcos sabe mais do que eu sobre isso, porque o Marcos vive esse mundo. Aliás, ele falou que o Brasil é ruim de comunicação, mas ele não. Ele dá palestra no mundo todo, vendendo o agro brasileiro como ele é, da forma como ele é, sustentável, rentável. O Brasil tem diminuído área e tem incorporado áreas degradadas para a produção. Nós temos um programa, eu vou fugir um pouco da sua pergunta, Chaim. Nós temos um programa estabelecido no Brasil, que nós começamos em 2006, isso foi ontem, que é a integração lavoura-pecuária e floresta, ou só integração lavoura-pecuária. Nós começamos essa brincadeira em 2006, fazer com escala, e hoje nós temos 15 milhões e 500 mil hectares. Isso não tem nenhum chute nisso. Nós contratamos Kleffmann para fazer pesquisa, fomos descobrir um monte de coisa que a gente nem sabia que podia ser integrado. Você precisa lembrar que aqui você não está falando para a gente, você está falando para o telespectador. Exatamente. Então traduz isso aí, o que é agricultura sustentável, etc. Vamos lá. Integração lavoura-pecuária, nós podemos produzir na mesma área cereais, gado, capim, tudo ao mesmo tempo. Nós podemos fazer 5 safras no ano, se você considerar que a última safra é de palha, e o Marcos é agrônomo, sabe do que eu estou falando, a importância da palha no sistema.
Então, nós conseguimos fazer 5 safras. Quer dizer, mas como desculpa, só uma pergunta. Isso é ao mesmo tempo ou tem jeito de uma acabar, começar outra? É dentro de um ciclo. O milho, isso? O milho e a pastagem, milho e forragem, você planta junto. No momento seguinte, você tem... começando a ficar interessante, viu? No momento seguinte, você coloca a boiada ali. O que ocorre é que esse gado passa a ter comida o ano todo, que ele não tinha no tempo da pecuária tradicional. Quando você inseminava novilhas aos 24, 26 meses, você está inseminando novilha hoje com 14, 16 meses. Então, você tem uma safra de bezerro a mais. Então, hoje nós estamos com 15 milhões e 500 mil hectares no Brasil. O maior volume nós temos no Mato Grosso do Sul, temos em Goiás, temos em São Paulo, temos no Rio Grande do Sul. Agricultura integrada, é um negócio absurdo o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer? A agricultura, toda a área... Essa agricultura, eu vou te fazendo pergunta, eles falam que eu não gosto de deixar as pessoas falarem, mas que eu quero entender para que o telespectador também entenda, para não fugir. Isso exige uma grande área ou pode ser áreas pequenas? Exatamente o inverso. Você começa ele pequeno. Pensa grande, começa pequeno e age rápido. No ano seguinte você está obtendo resultado. Nós temos fazenda com 5 anos de integração lavoura-pecuária que não colocou o F que vem de floresta. 5 anos, ela dobrou o rebanho e metade da área. E o resto, num sistema de rotação, ele está produzindo cereais. É uma fazenda que há 5 anos atrás tinha um tratorzinho velho, já era uma evolução para levar sal no coxo. Hoje ele tem silo, secador, pulverizador, colhedora, ele tem tudo na fazenda. Entendi. Quer dizer, em última análise, aquilo muda o perfil da região. Você pega o noroeste do Paraná, que é a região de Paranavaí, o Moarama, o que nós tínhamos lá 5 anos atrás, 6 anos atrás? Uma pecuária pobre, 1.000 hectares, o cidadão não conseguia pagar a escola do filho. Vai lá ver o que está acontecendo Escolinha hoje. Cara essa, hein? Escolinha cara não, é um cara que não produzia nada. Não era mesmo. O gado estava comendo areia, e no entretanto hoje ele está comendo forragem, que no passado você tinha 4% de proteína, hoje você tem 14% de valor proteico. Mudou tudo, está mudando tudo. E só no Brasil isso é possível, porque nós estamos no cinturão tropical do globo. O Marcos ficou só de responder uma pergunta do Edmur, que ele falou que faltou ele responder mais. O Duda, pode falar. Não, só complementando, ele falou do boi, né, na integração, exatamente. Está ficando cada vez mais sustentável, porque você aduba o pasto, você engorda o boi com um tempo menor, e ao contrário do que é o chavão colocado, que o boi é o maior poluidor, etc., é ao contrário. Hoje, você acaba tendo um capim muito mais não é vibrante, vamos dizer, muito mais forte, crescendo muito mais rápido, que ele, na verdade, ele retém toda, vamos dizer, a poluição que é colocada, né, o gás, na verdade, que é emitido. Então, numa pecuária com agricultura moderna, que é o que vai acabar acontecendo cada vez mais, porque onde é rentável, é super sustentável. Eu, por exemplo, se eu fosse hoje investir no negócio, eu já, sem conhecer, já falou, opa, não vou investir em gado. Eu estou dizendo. Por que isso? Às vezes é equivocado a gente falar, vou fazer uma pergunta para você, que aliás, que é o seguinte, está muito na moda hoje vegetarianos, não é? Vegano, não sei o quê. Isso é moda ou isso derrubou realmente a exportação de gado, de carne? Você sente que está havendo nesse meio que eu desconheço? Não, na verdade é uma tecnologia nova, né? Mas que na verdade qual tecnologia nova? Sintética, né? Você na verdade acaba fazendo a proteína em laboratório e você vai multiplicar. Mas na verdade isso vai ser um complemento, é um nicho de mercado, porque na verdade a quantidade de alimento que a população, principalmente puxado pela China e Índia, né, que a população é muito grande e a renda está aumentando, isso cresce 5% ao ano, né, vai, na verdade, faltar. Não é competidor, né? É que, na verdade, está na moda, mas ainda não iniciou em escala. Talvez daqui 20 anos seja uma situação diferente, mas a médio prazo... Não sei, Marcos, me corrija. Como é que é? Você que é professor, é o seguinte, se respondendo especificamente isso daí. As pessoas, às vezes, por falta de informação, acabam... Isso é uma moda, uma necessidade, isso daí... Como é que os jovens, hoje em dia, que estão muito envolvidos nisso, como é que você pode falar para os jovens
nossos aí. O que você pode dizer sobre esse assunto? Tem convicção que muita gente tem curiosidade de ouvir sobre isso daí. Bom, primeiro que a produção de carnes no Brasil, diferentemente da produção da China, e aí respondendo rapidamente o professor Edmur, que ele ficou sem resposta, a China, ela concentrou muito a produção numa área pequena, com volume muito grande de animais, e aí usando dejetos e circulando isso tudo lá, o grau sanitário... é o nome disso? O grau sanitário é confinado. Uhum. O grau sanitário disso é baixo, a segurança dessa produção, e agora está estourando uma doença atrás da outra. Isso para nós é bom, porque vai convencer o chinês que não cabe suíno e chinês na China. Então aquela pergunta que eu fiz aqui para ele... Vai ter que mandar o suíno para cá. Então a pergunta que eu fiz aqui foi exatamente essa. O tamanho da área para o gado é importante ou a área pequena? Ele disse que não, tem que ser área pequena. Não pode ser área pequena, pode ser grande. Não, como é que é isso? Explica, para eu entender. Você está dizendo que agora a doença entra porque é confinamento, porque isso quer dizer que quanto maior a área, melhor é para o gado. E lá na China, por ser pequeno, eles injetaram droga, é isso? Como é o nome disso, Edmundo? Vamos lá, não, tem que esclarecer. Vamos lá. O gado tem, basicamente, para ser muito claro com as pessoas, o gado você pode criar ele a pasto ou confinado, ou você pode ter os dois. Você começa no pasto, depois você confina ele na fase final antes dele ir para o frigorífico. Os suínos e o frango, que quando você tem muita granja muito perto da outra, como é o caso da China, com condições sanitárias ruins, a chance da doença se espalhar por tudo, como está espalhando, é maior. Nós aqui somos mais separados porque nós temos mais áreas. Então, para nós é uma grande oportunidade, porque o chinês vai ter que transferir parte da produção de carnes deles, e aí eu estou falando do suíno e do frango principalmente, bovino eles não têm condição de fazer lá, porque não tem pasto, não tem área, né? Porque a população está lá. Então vai tem que transferir para o Brasil. Respondendo que tem que ter área. Boi tem que ter área. Boi tem que ter área. Agora você pode ter um boi por hectare, que é um campo de futebol, você pode conseguir colocar 4, 5 bois por hectare se o seu pasto estiver melhor, estiver adubado, com semente crescendo, sequestrando carbono. Eu acho que carbono. responde a pergunta isso, né, Marcos? Acho que agora sim. Agora o senhor ficou com uma resposta um pouco melhor. Então, mas você não demorou uma meia hora, não o senhor respondeu a minha agora. Quero entender assim, por que esse modismo dos jovens... Mas era outra pergunta. Então, vamos lá. Isso que eu quero entender. Se é modismo e a proteína que a gente aprendeu lá atrás, que é importante. Aí o que o Duda falou, o pessoal está trocando por sintético. Me explica. Eu estou respondendo para que o pessoal entenda. Às vezes, alguns falam bobagem, né, Duda, sem entender do assunto, passando para os jovens, não é? Acho que as pessoas que têm que falar têm que ter consciência do que está falando, e você é mestre nisso, né? Bem rápido, a carne que tem carne hoje sendo feita, né, está disponível nos sites para vocês verem, que não vem do boi, é carne que vem de fontes vegetais. Tá? Então, nos Estados Unidos discutindo se vai poder chamar de carne ou não, aqui no Brasil também. Mas isso é um segmento do mercado muito pequeno, isso vai ser 2%, 3%. Agora, como já foi dito aqui pelo Francisco, pelo Chico, todo o crescimento do mercado mundial de carne vai ter espaço para carne que vem do boi e que não vem do boi. O que não pode ser feito é o que as pessoas fizeram aqui no Brasil e em outros lugares, de associar, eu vou parar de comer carne bovina porque destruiu a Amazônia. Não tem nada a ver. Eu tive agora em Campo Grande nessa semana e conheci o pessoal que desenvolveu na Embrapa o boi carbono zero. Ele não tem emissões. Nós não precisamos de destruir mata para aumentar a produção de carnes de forma sustentável. Então não pode ligar uma coisa à outra. A opção da pessoa de ir para o vegetarianismo é dela. O que ela não pode fazer é falar mal da outra indústria por uma opção dela. Né? Então tem espaço para todo mundo no mercado, isso que eu acho. Então cai naquela piada que ele contou do cara viver até os 90 anos com problema do que aos 40 morrer de fome, é isso? Cai nesse... É isso que você falou? Você ouviu o que ele falou? Não, eu até queria fazer um comentário sobre a moda, porque eu acho assim, o produtor rural... Você entende bem de moda, né, Sérgio? Não, pode ser que como mulher a gente até entenda, mas eu acho que o produtor rural ele não pode ficar muito olhando para a moda. Há alguns anos atrás era proibido ou quase condenável se comer ovo. Hoje... tem dietas de comer 12 ovos por dia. Eu tenho filho adolescente que vai para academia. 12? Eu nem sei, eu acho que eu compro mais ovo do que se
se usa água na minha casa. E como a produção rural leva tempo, não dá pra gente ficar na moda, assim. A moda tende pra cá, depois tende pra lá, não podia ovo, agora só pode ovo, porque tem o vegano e o vegetariano. Se seu filho virar vegano, é que não come ovo, não come não sei, como é que é essa história? É que nessas horas não tem muita opção, né? Explica aí um pouco desses três. Não, é que eu também, não tenho expertise sobre isso, mas existe o vegano, que, sei lá, existe um que não come nada que vem do animal, tem o outro que só não come carne, e o outro que somos nós aqui, eu acredito. Eu, pelo menos, estou nessa, que como tudo, e tá tudo bem, e tô super saudável, e acredito nessa dieta aí, que usa proteína animal, proteína vegetal e tudo mais. Mas a agricultura não pode seguir moda. Então, peraí, aqui é o seguinte, o Maurílio quer fazer uma pergunta para cutucar o Edmuro quer te cutucar. Eu adoro isso, vai lá, Maurílio. Eu quero ver o pau comer aqui, viu, Frederico? Eu gosto. Por isso que eu digo, antes de fazer a pergunta, um comentário. Não, você vai entrar no meio. Um comentário, você vai ouvir agora, você vai aqui no sistema TAT, vai anunciar muito o aumento de preço de carne. Carne está muito cara, carne subiu de preço, estão aproveitando uma oportunidade. Você vê, o presidente foi lá na China com a ministra, né, e desencravou lá aquele negócio. Então, certificaram todos os frigoríficos aqui e tal, então está um êxodo de carne danado, e o preço da carne já subiu, o preço do boi já subiu uns 40% e vai subir mais, e dizem que não vai ter o suficiente, etc, etc. Mas eu tenho uma questão que eu queria colocar, não para o Edmuro, para a mesa, mas o Edmuro entende mais disso. A gente está falando de produto orgânico, etc, etc, né? E eu comecei a lembrar, você, Frederico, que é produtor de etanol, né? Eu não sou mais, né? Por que um produto como o etanol custa muito menos do que um produto como a gasolina, né? Sendo que o etanol tem um poder calórico maior do que o poder da gasolina, emite 20%, né? É tão ruim que quando mistura na gasolina, ele melhora a qualidade da gasolina, melhora a octanagem da gasolina, etc. E como é que você explica que um produto desse só é bom se custar 70% do preço da gasolina, né? Então, essa é uma pergunta que eu tenho aqui para colocar para a mesa, porque eu particularmente não consigo entender, né? Então, quem sabe alguém me explica. Os 70% ele é econômico, né? Então, o consumidor ele chega na bomba, existe acho que pode dizer que ainda é um preconceito, que o carro álcool ele o motor álcool só tem 70% da eficiência do motor a gasolina em termos de consumo. Então, aí é econômico. Mas aí acho que onde entra para o setor de etanol, que teria que entrar a política pública, é para valorizar todas as externalidades positivas. Quando você compara o etanol ao combustível fóssil, ele tem uma origem renovável, entendeu? Ele contribui para limpar a matriz energética, pegando um gancho no que o Marcos falou agora há pouco, essa matriz limpa do Brasil ela tem uma participação substancial do consumo de etanol e da queima de bagaço como biomassa. Então, falta, primeiro, que o Eduardo falou, falta divulgação desses benefícios, falta incentivo e esclarecimento para o consumidor. Incentivo? Você deu uma resposta típica que eu tinha certeza que a resposta vinha por aí, você está dizendo, do conformismo, você está entendendo? Né? Quer dizer, por que nós não temos um motor desenvolvido para trabalhar só com etanol? Por que nós não temos um motor que quando você aumenta a compressão, etc., o etanol seria tão competitivo como é a gasolina? Num país como o Brasil, porque, na verdade, nós produtores nunca questionamos isso e nunca fomos atrás até de desenvolver um motor para fazer isso. Então, esse é um grande problema nosso aqui no Brasil, que nós, às vezes, não sabemos manusear as coisas importantes que a gente tem na mão. E a agricultura está muito dependente disso. O que você ia perguntar para a Sarita, Edmundo? Você já é cavalheiro, hein? Não, muito bom. Eu sou biólogo, tá? Mas, pelo amor de Deus, sou biólogo moderno, tá? Não vou morrer abraçado na árvore, não. Eu sou a favor da sustentabilidade. Eu quero que os produtores explodam de ganhar dinheiro e tragam dinheiro para cá, porque a sustentabilidade, como eu disse, é aquela tríade, né? Desenvolvimento social, etc. Thalita, só você que é expert no assunto,
você vê muito no meio de comunicação a diminuição das abelhas. Vocês comentaram aqui por que a laranja atrai mais, por causa das flores, por causa de néctar oferecido. Teve algum problema disso? Foi usado algum defensivo? Diminuiu ou a frutificação está normal? Porque a abelha é um grande agente polinizador de vocês. Né? Hoje pela manhã eu estava em uma reunião na Secretaria da Agricultura. A gente estava compondo lá, fui convidada a compor a Câmara do suco, na verdade, do Estado, e o assunto das abelhas voltou. Eu não sou bióloga e nem agrônoma, então eu não tenho expertise sobre abelhas, mas eu nasci na citricultura, eu nunca vivi outra realidade. Isso faz parte da minha cultura. A única certeza que eu tenho, e eu falei isso lá hoje, é que o assunto das abelhas ele está muito falado, e o estado de São Paulo em si, e o Brasil, que tem, o maior parque citrícola, talvez, produtivo, né? Porque o da China pode-se dizer que é até maior, mas o maior parque produtivo citrícola, a gente não se apropria disso, porque a laranja é a agricultura que eu conheço que tem o maior número de abelhas. Então, se você for em qualquer propriedade de citros, você não tem essa visão que as abelhas estão diminuindo. Os estudos, eles podem ser ou não tendenciosos. Eu falo só da realidade que eu vivo. Nas minhas propriedades não faltam abelhas, sobram abelhas. Beleza. Nós temos, inclusive, parceria com produtores de mel. Nós temos, a gente fornece o nosso parque lá, os nossos pomares para a produção de mel. Mais do que isso, eu acho que existe um controle muito intenso sobre quais são os produtos usados, que podem ser usados, a frequência de uso, a carência de uso. Então, nós temos, sim, uma citricultura muito responsável e sustentável. E, somado a isso, até para complementar a história do greening lá, do começo da hora que eu cheguei, eu acredito, sim, que é possível terem mudanças de conduta, tanto que o Fundecitrus hoje já tem estudos a campo de plantas que têm cheiro, que repelem o greening, para que a gente possa, no futuro, usar plantar, né, ou fazer os citros com plantas que precisem menos de controle a essa doença, o que vai fazer a gente usar menos inseticidas e acabar de derrubar com o estigma de que a gente possa estar causando alguma coisa às abelhas. Nós não estamos, essa certeza eu posso te dar. Parabéns. O Chaim, complementando a resposta da professora Edmur e a excelente explanação que a Sarita comentou aqui, é importante trazer um número para quem nos ouve guardar bem. A agricultura brasileira hoje usa ao redor de 75 milhões de hectares, com grãos, cana, laranja, café, floresta plantada, eucalipto e outros. Com todo o crescimento que está esperado para o Brasil para os próximos 10 anos, para abastecer essa necessidade da China e dos países emergentes que já foi colocada aqui, nós vamos para 85 milhões de hectares. 85 milhões de hectares para a agricultura representa apenas 10% da área do Brasil. 90% da área do Brasil não é usada para essas lavouras que eu comentei com vocês. Então, precisa tomar muito cuidado quando a gente escuta que é monocultura, que está acabando com tudo, porque ela está em 10% da área. 90% da área do país não é ocupada por essas atividades, então as abelhas podem ficar lá e tem espaço para muitas outras coisas lá. É importante a gente desmistificar esse negócio que está acabando com tudo, porque não é verdade. Tem aqui alguns dados, eu queria falar um pouco agora de Ribeirão Preto, a participação da agropecuária no PIB aqui, mas os dados aqui são de 2016, hein? Se o Fava tiver alguma coisa acima disso daí, quer colocar a tela 7, 8 e 9? Olha lá, Marcos, olha, essa tela é participação agropecuária no PIB aqui da região, cidade da região metropolitana. Que cidade que você é, Sarita? Monte Azul Paulista. Não colocaram Monte Azul Paulista aí, não. Colocaram Serra Azul. Serra Azul, viu? Vocês estão contra a Sarita. Convida e não coloca a cidade dela. Você também, hein? Olha, coloca agora a tela 8,
que é agropecuária no PIB de Ribeirão Preto, não é? Olha ali, ó. A gente vem até 0,44 em 2016. Procede isso, Marcos? Isso daí está desatualizado, mas como é que está isso agora? Não, está certo. É isso mesmo? Mas 16, agora... Não tem importância. Só é importante as pessoas olharem que a participação do PIB na renda do município tem a ver com se o município tem área agrícola ou não e as outras atividades do município. Ribeirão Preto não tem área agrícola, por isso que é tão baixinho a participação da agropecuária no PIB. Coloca isso em bilhões aí. Vamos falar em grana isso daí, que é a próxima tela 9. Nós que é aqui 2,83 bilhões de reais aqui essa região. Como é que a gente pode interpretar isso, Marcos? Tem que interpretar muito bem, olha que beleza de crescimento. Esse dinheiro todo entrou para os restaurantes, hotéis, academias de Ribeirão Preto, escritório de advocacia, todo mundo ganhou com a entrada do dinheiro da agricultura. Né? Coloca agora a número 1, só para eles terem aqui, até que nós temos até 2018, olha, do Brasil, ó. PIB agronegócio no Brasil, em trilhões, né? Em 2018, ele caiu com relação a 16, 17. O que houve aí, Marcos? Como é que você interpreta isso? Isso tem a ver com a questão dos preços recebidos pelos produtos. Então, é um fator incontrolável que nós temos. Então, se você tem a commodity, por exemplo, a soja, $12, e se ela cai para $8, é um fator de mercado mundial que a gente não tem controle, que quando a gente vende a soja vai receber menos dinheiro. Mas se você olhar a quantidade vendida pelo Brasil em toneladas, ela vem crescendo ano a ano. Como ali você tem que multiplicar pelo preço, ele varia um pouco mais, porque o preço não vem crescendo todos os anos, na verdade ele caiu nos últimos 2, 3 anos, por isso que a gente está vendo isso. Deve melhorar o ano que vem, porque vamos ter muito preços bons em reais, preços muito bons em reais. Olha aí agora os principais produtos exportados no Brasil, né? Você vê que soja, sem dúvida alguma, está em primeiro, né? Segundo, óleos brutos de petróleo. O que é óleos brutos de petróleo? São as coisas que vêm da cadeia do petróleo, isso não é agro, né? Não. Não. Minérios de ferro. A Vale e todas essas empresas. Pasta química, resíduo, açúcar de cana ou beterraba. Pasta química de madeira, resíduos sólidos de óleo de soja, cana, beterraba e carnes de ave, você pode somar tudo como agronegócio. Então aí vem o número que é fácil das pessoas guardarem. Vocês estão vendo ali, quando soma todo o agronegócio, dá $100 bilhões num ano. E a hora que a gente chega aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto, que é a tela 4, olha lá, em milhões de dólares. É açúcar de cana e beterraba. Isso daí deve ser tudo da usina do Frederico. Só aqui, ó, 775 milhões de dólares. Não é, Frederico? Ali é tudo da tua usina, não? Boa parte é deles, né? Por isso que ele está cercado de seguranças aqui, né? Tá certo. A gente vem seguindo aqui com soja, quer dizer, amendoim não torrado. Como é que é esse amendoim não torrado? A gente tem na região aqui? Esse é um capítulo importante. Fala aí. Quem pode falar? Frederico? Amendoim não torrado, o que vem? A região é a maior produtora de amendoim do Brasil. Vamos, rapidinho, o amendoim é usado na área de renovação de cana. Então a cana ela dura 6 ou 7 anos, né? Ela rebrota, você corta de novo, aí ela vai perdendo produtividade no 6º, 7º, tem gente que vai até o 10º ano, compensa você trocar a cana e colocar uma nova. Quando você troca a cana, você precisa colocar uma planta leguminosa naquele solo para que ela fixe o nitrogênio no solo. Então aí entra soja, amendoim, crotalária, outros tipos. E aqui na região nossa, por incrível que pareça, ela é líder no Brasil na área de cana, mas Jaboticabal é o maior município produtor de amendoim no Brasil, que é um consórcio muito interessante junto com a cana. Então, mesmo a história de monocultura da cana não é verdade, porque onde é área de cana, você tem 15% a 20% sendo renovado com grãos. Né? E aí, Frederico, que bom ter aula assim, né? Fala aí, Fred, vamos ver. Então, até esse é um diferencial hoje do que é feito hoje em termos de manejo orgânico. Então, enquanto várias outras usinas, na prática de rotação de cultura, a cada 5 ou 6 anos, que nem o Marco colocou, é plantado amendoim, no caso da agricultura orgânica, é plantado outra leguminosa, que é a mucuna crotalária, só que a cana, basicamente, no processo de preparo de solo, onde você abre os sulcos, você joga já aquela matéria orgânica que estava plantado lá
como adubação verde. Então, essa é uma alternativa em termos de adubação à substituição de insumos químicos. Principais exportadores, só concluir aqui, Edmur, você vai falar assim, os principais exportadores de açúcar aqui da região, Sertãozinho é o primeiro, né, em dólares, milhões de dólares, né? Você pode ver que Ribeirão não aparece. Ribeirão não aparece. Não tem. Você Pradópolis, Pontal, Morro Agudo e Batatais, né, são os principais exportadores de açúcar. Desculpa, Edmur, pode falar. Só por brincadeira, o bate-papo de hoje vai cair na FUVEST domingo, com certeza. Será? Então você então que está assistindo e for aluno, presta atenção. Olha isso aqui, ó. Não sei se você concorda ou não, estou lendo aqui, ó. Nem café, cana ou cerveja. Quem lidera a exportação é o estânio. Produto é essencial para a indústria de alta tecnologia. O município é o segundo maior exportador do país, da região. É isso? É isso? Fala aí. Eram associados nossos lá no Ciesp. A White Soldier, por exemplo, ela fabrica, as minas são no norte do país, mas ela produz fios de condução, né, de eletricidade e outros. Então não, ela é maior que o café, a cana aqui da de região? Ribeirão, da cidade de Ribeirão. Da cidade de Ribeirão. Mesmo? Exato. Ela processa o estânio aqui. Então ele é o maior exportador? De Ribeirão Preto. Tem um outro assunto aqui, professor, que eu queria perguntar o seguinte, a gente está falando agora sobre bioeconomia, não é? Você tem aí, nós estamos até fazendo um trabalho, tem uma revista que saiu agora, Exame, eu me interessei muito sobre o assunto, pedi para o pessoal estudar, como é que você pode utilizar a economia com a parte sustentável, com a parte, você pode fazer o investimento, a economia e fazer com que ela faça investimentos em sustentabilidade. Inclusive, ontem em São Paulo eu participei, teve um profissional que deu uma palestra sobre isso, de startup, eles estão investindo sobre isso, e a bioeconomia vem. Me chamou a atenção porque ali eu viu, Sarita, que o lixo nosso aqui, ele é enterrado, não é? E tem regiões, Maurílio, e esse é o motivo do programa de segunda-feira que nós vamos fazer agora, que fazem com que o lixo se transforma em energia, não é? Então, enquanto isso aqui nós estamos perdendo, não é? Então, vamos dar uma olhada nesse negócio. Por que Ribeirão Preto ou todos os municípios da região não se preocupam fazer com que a bioeconomia funcione para a sustentabilidade? Como é que você pode falar isso? Você que é expert nisso, é um profissional que domina esse assunto. Essa é uma área que o Brasil tem uma chance sensacional se você considerar toda a biodiversidade existente na Amazônia, no Pantanal, em outras áreas, que está sendo subexplorada. E essa parte da bioeconomia tem a ver com tudo que é renovável e que pode ser trazido como algo diferente, né? Então nós temos já, o agronegócio nosso é o mais sustentável do mundo, nós temos a cana, tem toda a questão que já foi dita aqui, mas tem sim, Chaim, uma quantidade brutal de fitoterápicos, uma série de coisas que vêm de plantas, que podem ser geradas, que não foram pesquisadas ainda, de espécies animais que nós temos, que podem, de algas, enfim, tem uma quantidade brutal e muito dinheiro, como você bem colocou, está entrando nessa área, porque está entrando para buscar soluções interessantes para a sociedade, lidar com todo o seu crescimento usando menos recursos e ficar cada vez mais sustentável. Tem alguma coisa, você que é saudista, Edmur, da tua época, que você era jovem lá atrás, quando você... diz que tem muita coisa que a gente ouve falar, dos antigos, eu lia também nessa revista, que o pessoal tomava um certo tipo de ação e ninguém entendia por que os pais passavam sobre aquele, quando machuca, passa aquele remédio, ou passa... Isso existe ainda hoje? É a pesquisa que o Marcos está falando, lá na Amazônia... É óbvio que você tem que pegar a medicina caseira antiga, vem desde os curandeiros lá dos índios, que soluciona. Mas só que não foi tudo pesquisado cientificamente e defendido tese ainda, mas é usado, muito usado, sim. É usado ainda hoje? Muito usado. E isso, desses investimentos... Então, o problema, eu participei da Eco 92, o problema maior é que não há respeito pela biodiversidade, Marcos. Eu não quero cobrar nenhuma empresa, mas eles utilizam a nossa espécie para tirar vantagens e não aplicam em nada aqui, né? Se você quiser, posso até relacionar algumas. Então, muitas espécies nossas que nós tínhamos
aqui que poderia nos trazer grande economia, outros países levaram muda, como por exemplo o látex, está produzindo mais do que nós lá fora. Entendeu? Então não há uma proteção eficaz das nossas espécies, da nossa diversidade. A biopirataria é muito grande e nós estamos perdendo isso, né? Então, mas isso começou uma virada agora, Edmundo. Eu vou só ver como Vamos lá, Maurício. Não, a grande virada começou agora foi justamente nessa questão que o Marcos comentou da Amazônia, das queimadas, etc., que é uma rebelião contra você começar a explorar, vamos dizer assim, você começar a dar uma exploração econômica para a Amazônia, né? Então, isso está começando a acontecer, está começando a virar no Brasil. A hora que a mentira agora começou a ser descoberta no Brasil de uma forma geral, né? Quer dizer, está ficando claro quem é quem aqui no Brasil, você está entendendo? Está ficando claro quem é quem aqui no Brasil, então a tendência disso é realmente mudar. Aí nós temos uma condição excepcional, porque a nossa biodiversidade e a nossa, vamos dizer assim, a nossa preservação e a condição que o Brasil tem, a condição que a agricultura brasileira tem, porque ninguém preserva mais do que o agricultor. Ninguém preserva mais que o agricultor, né? Então, isso começou, na minha visão, a virada até começou essa semana. Essa semana começaram a acontecer alguns fatos que vão demonstrar isso agora no curto prazo. Mas, Maurício, você que gosta de dar umas cutucadas de vez em quando fala, eu estou olhando aqui, fonte Olhar Direto, Bolsonaro vai levar o agronegócio a estaca zero, alerta Blairo Mágico. O que quer dizer isso? Então, isso é uma briga política. É? Ponto. É uma briga política? Um pensa de uma forma, outro pensa de outro, nada resolve fazer uma declaração que, para mim, é uma surpresa grande, porque não é uma coisa de um bom brasileiro nesse momento. Isso aí. Sarita, vamos lá. Você que é especialista em gestão e finanças para o agronegócio. Sustentabilidade no agronegócio. Qual a importância disso no negócio sustentável? Como é que é isso? Que você tem a falar disso? E ela é influencer digital também, viu? É? Além de tudo isso, mega liderança do agro. Aí as más línguas do jeito que correto falando. que as mulheres têm que tomar conta. É mesmo? Então vamos lá, Sarita, aproveita aí. Não, eu particularmente acredito que o grande problema do Brasil é que a gente é altamente sustentável, a gente não sabe falar o que a gente faz. E o agronegócio é que faz a sustentabilidade do Brasil, assim, não desmerecendo outras atividades, mas se é 20% ou 80% da área, de acordo com a sua biodiversidade, que você tem que preservar, isso é só para o agro, não tem 20% da área de um dono de hospital ou de um dono de indústria. Então, o agro realmente é dono da sustentabilidade do Brasil, banca a sustentabilidade do Brasil, mas, mais do que isso, eu acredito em sustentabilidade dentro de todos os fatores, que é não só a ambiental. Acho que nós fazemos isso e, alinhado a essa comunicação, a gente comunica mal, a gente fala mal o que a gente faz. E o próprio brasileiro tem, por essência, não acreditar ou não saber mostrar o que faz. E eu acho que é só nisso que a gente tem que melhorar. Somos sustentáveis, ponto. Como comunicar isso é o desafio. Mas, Frederico, o que é agricultura sustentável para você? O que você tem a dizer de agricultura? Me dá exemplos aí. O que pode ser encarado como agricultura sustentável? Eu acho que pensando no nosso caso especificamente, pensando assim, como que eu consigo manter aquele processo, aquela produtividade no longo prazo? Lembrando que a sustentabilidade é um tripé. É o econômico, o social e o ambiental. E respeito ao meio ambiente? Exato. Respeito ao meio ambiente, contribui para a sociedade. Você consegue ser economicamente viável. Exatamente. É isso? Exato. Então, foi você que mandou essa frase aqui? Muito boa, hein? Eu gostei dessa frase aqui. Mas explica mais um pouquinho, em termos mais didáticos, para o pessoal entender. É importante isso. Porque fala, agricultura sustentável, comunica bioeconomia e tal. Como é que você coloca isso na prática para que o leigo possa entender? Eu acho que uma das maneiras de você medir isso, tentando trazer para um lado um pouco mais prático, é o seguinte: como eu consigo, ao longo do tempo, cada vez mais aplicar insumos ou acrescentar produtos químicos naquela produção,
ao mesmo tempo que eu consigo manter a produtividade ou crescer a produtividade ao longo do tempo. Isso é sustentável. Entendeu? Eu estou gerando mais retorno, porque eu estou conseguindo aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que a margem está melhorando, eu estou, de alguma maneira, investindo menos, e eu estou mantendo a saudabilidade daquele meio ambiente, o que garante a produtividade no longo prazo. Uma das grandes críticas ao uso intenso, sem falar que está errado usar insumos químicos, mas o uso intenso de insumos químicos ao longo do tempo, ele acaba degradando o meio ambiente, acaba degradando o solo, e no longo prazo vai impactar a produtividade. É insustentável que você mantenha um nível de produção que seja cada vez mais exigido uma aplicação de insumos químicos. Não é sustentável no longo prazo. O melhor exemplo disso, só para pegar o gancho. Não, o melhor exemplo disso é que o Brasil aumentou em quanto? 300% a produção dele, aumentou em 300% a produção dele e aumentou só 40% de área plantada. Então, com 300% de aumento de produção, quer dizer, ele produzia 100 de grãos, passou a produzir 300 de grãos e aumentou só 40% de área cultivada. Esse é o melhor exemplo. Só completando o que o Frederico falou muito bem, o desenvolvimento sustentável que você está falando é que você extrai do meio ambiente aquilo que ele possa repor. É isso. Eu acho que claramente, assim, para o leigo, né, que é, assim, para a gente explicar claro para quem não é do agronegócio, sustentável é produzir o máximo possível. Então, eu até falo o dobro, o triplo, enfim. Nós estamos lá na casa do dobro dentro da mesma área. Ponto. Entendi. Isso é sustentável. Por quê? Porque as pessoas fazem filho. As pessoas têm fome. A gente tem que fazer comida dentro da preservação do meio ambiente. Não é isso que todo mundo acha que tem que ser? Nós, inclusive. Então, a gente tem que fazer mais alimento dentro da mesma área, ponto. Vamos lá, mestre. Deixa eu trazer um pouco essa discussão. Aproveita e fala também do AgriShow para mim, para alguma coisa. Eu vou trazer essa discussão um pouco para o campo das máquinas, senão eu acabo ficando fora do jogo. Meio que eu ia falar, fala do AgriShow. Então, vamos trazer para o campo das máquinas, pegando o gancho do Frederico, tudo que o professor Marcos falou, Sarita falou, todo mundo falou. O que está acontecendo no Brasil hoje, o que as máquinas estão proporcionando? A alta tecnologia nos proporcionou... Estão te fazendo propaganda gratuita aí, a pulverização localizada. A pulverização localizada. O que nós fazíamos antes? Qualquer tipo de cultura que tinha no Brasil, um determinado índice, um determinado percentual de infestação, pulverização em área total. Isso acabou. A tecnologia nos permite olhar aquela coordenada onde nós temos uma incidência de praga e fazer a pulverização localizada. Isso não é nenhuma novidade no Brasil, já está ocorrendo. Então, isso é sustentabilidade também, porque nós vamos continuar tendo que combater praga, nós estamos num país tropical e temos que combater. Não precisa mais ser em área total. Nós não sabíamos onde estava a incidência da praga. Hoje nós sabemos onde ela está exatamente. E consegue, via tecnologia, ir lá jogar naquele local que você precisa, para não ter que detonar mais áreas. Para não fazer pulverização em área total, porque ninguém quer gastar defensivo. Defensivo é caro. Ninguém quer aplicar sem necessidade. Aplica onde é necessário. O AgriShow ajuda o que nesse caso? Trazendo para essa região, trazendo para Ribeirão Preto, para o mundo ver a mais nova tecnologia que tem no planeta. Sim, e ali vocês atuam mais na base de agronegócio? Agronegócio, conectividade. Aí está o grande segredo. A conectividade, porque você ter toda aquela máquina instrumentada sem a conexão é apenas enfeite. Quando você tem a máquina conectada num centro de operações, você tem tudo ali na sua mão. Tem um mapa agronômico que é gerado e, a partir daí, você começa a administrar a sua lavoura. Você tem uma área que produz mais, uma área que produz menos, você consegue começar um trabalho de homogeneização da sua produtividade por área. É aí que caminha. Defensivo está caindo a venda. Nós tivemos 22% menos venda de defensivo e continuamos crescendo. Por quê? É pulverização localizada. Foi apresentado agora na feira de Hannover, o Dr. Marcos esteve lá? Esteve lá agora. Um drone de 18 rotores, 14 metros de barra, 200 quilos de carga. Isso não é coisa pequena. Isso nós estamos falando já em pulverização localizada em grande escala. Não é um tanquinho de 10 litros que um drone leva. Nós estamos falando de 200 litros.
Isso para pulverização localizada é gigante. Como é que pulveriza eucalipto? Eucalipto na nossa pauta, é absolutamente importante. Como é que pulveriza eucalipto? Não tem pulverizador que vai lá em cima, mas o drone vai. Então, a AgriShow apresenta todo ano aqui os maiores lançamentos do planeta e concomitante com a geração que está sendo criada lá fora. Muito recentemente, nós tínhamos aqui pelo menos uma geração de defasagem de máquina. As máquinas são validadas para o mundo no Brasil. Aqui nós fazemos agricultura o ano todo e aqui dá para fazer um processo de validação que não é possível na Europa e nos Estados Unidos, porque ela tem um período que a máquina fica debaixo do barracão e a neve cobrindo. A maior feira do mundo hoje é aqui, a AgriShow, não? A maior feira do mundo de máquinas é aqui, de tecnologia ainda não, de alta tecnologia ainda não. Você que é consultor aí no mundo inteiro, né, Marcos? A gente vê que além de consultores, da palestra, tudo. Quando você vai falar, você incentiva, motiva que utiliza essas tecnologias no campo, sem medo de ser feliz com o problema de ser taxado, de acabar com o emprego, essas coisas todas? Eu sou o contrário, eu acho que aumenta mais o emprego. Eu acho que as pessoas têm que saber se reciclar para poder lidar com a tecnologia. Mas eu queria saber a tua opinião. Na verdade, Chay, é uma pergunta muito boa. O emprego muda de lugar, né? A agricultura, não adianta se forçar que a criação de emprego seja no setor primário. Quem cria emprego é o setor terciário, o setor de serviços. E a agricultura ajuda trazendo dinheiro para movimentar o setor de serviços. Eu tenho tido esse privilégio de falar da agricultura brasileira fora do Brasil e eu queria deixar aqui quem nos ouve muito orgulhoso, porque o nosso país, no geral, quando a gente viaja, você passa vergonha em relação às coisas que estão acontecendo, porque é uma sociedade para quem foi dado tanto recurso e o nosso desenvolvimento econômico e pessoal, né, de indicadores de saúde, todos não acompanhou o tanto de recurso que o país recebeu. Mas quando você fala do agronegócio brasileiro e da agricultura, todo mundo tem que ter muito orgulho, porque ele é extremamente respeitado no mundo. Eu tive esse ano na China, na Europa, nos Estados Unidos. Você vê um americano chegar para a gente e falar assim, vocês superaram a gente na agricultura. É tão bonito ouvir isso. Então, hoje é o setor líder mundial. O Brasil exporta grãos, mas exporta também software de inteligência artificial, que foi gerado pela agricultura. Então, a agricultura brasileira não é de baixo valor agregado. Muita gente fala isso de forma equivocada. Todo o pacote de serviços que gera emprego, que gera valor, é exportado hoje. O melhor do mundo está aqui no Brasil. E não tem, lamentavelmente, na nossa sociedade, outro setor que você possa falar isso. Só a agricultura. Então, é um privilégio. Você vê que essas startups, falam tanto de startup, teve alguns exemplos de fato que deram certo, que ajudaram para valer, ou muito discurso e pouca pressão que nem Coca-Cola, ou de fato tem... Muitas deram certo, muitas geradas no interior do estado de São Paulo e que hoje estão exportando serviços, desde startups que ajudam o produtor a monitorar o custo de produção, tecnologias, por exemplo, que estavam aqui no AgriShow, que o Chico preside com eficiência brutal, e o Maurílio também, né, eterno presidente nosso, que você aponta o celular para o boi, ele dá o peso do boi. Então, eu não preciso mais tirar o boi de onde ele está, levar o boi para a balança, uma pessoa para fazer isso, eu só aponto o celular e dá o peso do boi. Eu aponto o celular para a folha da soja... Dá mais alguns exemplos assim que não sacrifica, por exemplo, a planta animal com essa tecnologia? Eu aponto o celular para a planta, ele dá certinho a doença que ela tem, conversa com o drone, e o drone, junto com o equipamento de aplicação, vai exatamente aonde tem a doença e aplica só lá. Antigamente, Chay, jogava 15 litros de defensivo por hectare. Essa era a regra. Agora você joga, entre aspas, cuspida por planta. É muito mais ambiental. Então, além de ser mais econômico o produtor. Então, a quantidade de emprego que nós estamos gerando, de oportunidade na indústria que envolve a agricultura, porque ela é a mais competitiva do mundo, é sensacional. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta prática. A gente ouve falar muito que as multinacionais de remédio já descobriram muitas doenças que tem muita gente morrendo porque eles não têm interesse em que se descubra isso, até... Bom, isso é o que falam, não é? Isso acontece também na agricultura? Vocês têm essa pressão dessas multinacionais? Porque ele disse o seguinte, Chico, apesar de ter diminuído, aumentou. Depois você vai me explicar que matemática é essa, como é que diminui e aumenta isso. Naturalmente, se você fazia por um hectare, quantos que você falou,
que pulverizava? 15 litros. Não, você tem 15. como receituário, se tem uma infestação de uma determinada planta daninha, né? Tinha A planta que ser daninha 15. compete com a planta natural, tira energia dela, às vezes mata ela. Você tinha que jogar um produto Isso. para matar a planta Hoje daninha. vai... Não Vê aonde está a Exato. planta e vai em cima dela e tira e Isso mata não ela. tem uma reação das multinacionais contra essa ação dessa startup? Porque você está sentindo isso? Ou... Não tem uma ação. Hoje, além dessa questão dos defensivos, você tem um conjunto de produtos biológicos que está explodindo o mercado, que são produtos que ajudam a planta a crescer mais, são naturais, vêm de fontes renováveis, e você tem um grau de competição muito grande hoje no mercado. Já foi um problema maior dizer que algumas empresas poderiam controlar alguma tecnologia para poder... Não existe na agricultura. Eu não acredito em virtude da competição que está aí hoje existente. Eu achei que você está se matando de rir aí, por quê? Conta, o que você está rindo tanto? Pega o microfone e conta. Que bobagem que eu falei aí que você não entendeu. Conta, não, vai contar. Eu nunca vou te Você contar, Chain, absolutamente. Eu quero dizer uma coisa, fugindo um pouco até da sua provocação. O mundo gritou com as nossas queimadas. Exatamente, eu ia chegar Muito nesse bem. ponto. Não gritou com as queimadas da Califórnia, não grita com as queimadas da Austrália, não grita com esse volumoso estrago que esse derramamento de petróleo está causando nos nossos manguezais. É isso. Mas por que eles não gritam? Por quê? Porque isso não ameaça o mundo. A nossa agricultura, sim, é competitiva. A nossa pecuária, sim, pode se tornar ainda muito mais competitiva, porque a nossa taxa de ocupação ainda é muito baixa. Grande parte da nossa pecuária ainda está num outro patamar. Sobe já já. Nós temos entre 40 e 50 milhões de hectares de terras em áreas degradadas, com logística. Que esse processo que nós estamos passando agora é de reconstituição dessas áreas. E não dá para fazer agricultura em terra degradada. Tem que melhorar esse solo, tem que melhorar o perfil para poder ter produtividade. Mas ainda você não contou porque você estava rindo do que eu falei. Não, eu não vou responder a sua provocação. Exatamente, falar um negócio aí. O Chico é educado mesmo, não tem jeito, hein, Marcos? O Chico estava rindo do negócio que você falou dos laboratórios. Claro, lógico, é óbvio. Eu quero Todo mundo sabe que tem muitos remédios que... Antigamente, nós que somos problema diabético, não éramos diabéticos. Era até 99, depois passaram para 100, depois passaram para 120. Todo mundo vai ficar diabético. E quem que vai ficar com medo, né, Sarita? O cara vai ficar com medo. Você vai no médico e fala, não, cuidado com Crestor, outro não sei o quê. É uma loucura, essa guerra de remédios. A pergunta que eu fiz que ele não quis responder, você que é consultora, o que você interpreta isso? Acho que eu tenho mais coragem de falar. Ele não quis falar, ele foi educado. Não, eu não posso imaginar que possa ter soluções que não sejam usadas pelo bem da humanidade. Então, com o meu bom coração, eu prefiro acreditar que isso não existe. É a única resposta que eu posso te dar. Não Também acho, é educada, não quer falar, não acho né? que isso seja possível. Eu não estou conseguindo provocar ninguém, viu, Duda? Se eu imaginar que o poder econômico vence a humanidade, aí a gente desiste. Eu não posso acreditar que isso seja verdade. Pelo menos na agricultura eu não vejo isso. Não vejo. Na medicina eu não entendo nada, não posso opinar. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é exagero que estão fazendo esse estardalhaço sobre a Amazônia e todo? Você não passou vergonha aí fora? O pessoal não te cobrou nada sobre a Amazônia? Até o Roberto Carlos está voltando com a música Amazônia. Como é que é isso aí? Não, eu não passei vergonha porque nós estamos com a razão, né? Os nossos números estão sob controle, eles aumentaram um pouquinho em relação ao ano passado, mas estão muito menores do que as médias dos últimos 20 anos. Então eu não passei vergonha porque a hora que você mostra o número, quem passa vergonha é quem mentiu sobre o Brasil e que não até agora se desculpou. Né? Mas eu queria passar a bola para a Sarita porque as mulheres acho que têm que dominar o agronegócio. Viu, Sarita, o que você acha com a história do nosso presidente dizer que a mulher do presidente da França é feia porque brigaram pela Amazônia, hein? Não, eu não acho... Não precisa responder. Eu não acho nada sobre política. Eu acho sobre o agro. Sobre o agro, eu acho... O pessoal já está saindo pelas tangentes uma aqui hoje. besteira o que foi falado. As queimadas, elas têm, na minha visão, que não sou técnica, muito a ver com a quantidade de chuva. Esse ano é um ano mais seco, vai ter mais queimada.
Isso é um fato. E também existe a maldade de algumas pessoas pontualmente. Isso não pode ser levado ao mundo como uma realidade, porque não é. E os números, análises, sei lá, de NASA, de satélites, provam que não é. Então, eu também já estive fora do Brasil esse ano, falando sobre o agro, estudando o agro, e não passei nem um pouco de vergonha. Acho que a gente não precisa ter brigas pontuais ou pessoais para defender... Mas você foi na França, não? Não fui. Acho que a gente tem que defender com números. Muito bem. Nós realmente não estamos passando por isso. E acho que cada um deveria também cuidar das suas queimadas. Os Estados Unidos cuida da queimada da Califórnia, Portugal da queimada de Portugal, a Europa que cuide do reflorestamento da Europa, e nós cuidamos da nossa Amazônia, que é nossa e ponto. Tá certo. Eu queria, Fabiano, deixa eu só fazer uma pergunta, Fabiano. Aqui na região de Ribeirão Preto, você que já trabalhou nesse segmento, que tem sentido, tem aumentado, você tem atuado nisso ou você meio que largou para acompanhar números? A parte de agronegócio na região, aqui em Ribeirão, ou isso deu uma estagnada? Porque nós mostramos diversos números ali. Como é que você está sentindo? A indústria regional, boa parte dela é ligada ao agronegócio, e eu continuo visitando bastante indústria, todo dia. Tive até recentemente lá na escola do Senai, que é um grande indicador de atividade industrial. E o que eu tenho visto é que a atividade ela não se recuperou plenamente ainda. A atividade industrial, e boa parte dela ligada ao agronegócio, ainda continua desaquecida. Tá? Isso, o indicador é a demanda de mão de obra capacitada, profissional no segmento industrial, principalmente máquinas agrícolas aqui na região. Então, ainda não deslanchou a economia, como o Brasil todo ainda está no compasso aí de melhorar a economia, né? A expectativa é positiva, mas a indústria regional ainda não mostrou uma atividade aquecida, ainda não. Isso pelo que eu tenho visto. É isso que eu ia falar, o agronegócio está animado, pessoal. O agronegócio em Ribeirão Preto, a atividade agrícola em Ribeirão Preto diminuiu pela expansão da cidade. Aqui nós tínhamos 2 usinas aqui que eram no município de Ribeirão, as 2 fecharam. Então o agronegócio em Ribeirão Preto diminuiu. E aumentou muito em Ribeirão Preto a atividade voltada ao agronegócio. Por exemplo, nós temos residindo aqui em Ribeirão Preto hoje talvez uma das maiores autoridades em agronegócio do Brasil, que está aqui do meu lado direito, você está entendendo? Por exemplo, e toda a inteligência do agronegócio, fala isso? Mas em toda a inteligência do agronegócio tem vindo muito para Ribeirão Preto, muito para essa região. Então, o agronegócio na região metropolitana de Ribeirão Preto aumentou. Na cidade de Ribeirão Preto diminuiu e aumentou muito a indústria voltada para o agronegócio e a inteligência do agronegócio. Ô, Marcos, vocês acabaram montando uma empresa para dar consultoria para o mundo, não é isso? Era você, depois você... Hoje, vocês atendem realmente... Não, o Marcos é muito mais do que isso. Eu não queria falar isso, Marcos, mas você vai me desculpar. Durante esse negócio das queimadas, durante esse ataque que o Brasil sofreu, até o Papa se meteu para dar opinião no negócio. Mas ele é argentino. Mas é argentino, mas argentino é inimigo de chileno. Lá no Chile queimaram as 50 igrejas, você está entendendo? Ele não falou nada, é impressionante, né? Então, dentro dessa linha. Mas o Marcos montou uma trincheira, ele soltou para o mundo inteiro, tudo em inglês, etc, explicações e discussão. Ele montou uma trincheira e daqui ele saiu atirando para todo lado para mostrar o que estava efetivamente acontecendo. Ele, de fato, você tem hoje uma estrutura e que dá consultoria para o mundo inteiro, ela não é de Ribeirão, é isso que eu estou entendendo? Então, Chain, esse é exatamente um exemplo do que o Maurílio trouxe muito bem. Nós não temos atividade agrícola aqui em Ribeirão Preto, mas a prestação de serviços para o agronegócio, a cidade virou campeã. Nós, há 15 anos, montamos uma empresa chamada Markstrat, que hoje emprega praticamente 80 pessoas. Se você colocar cada família, são 300 pessoas que estão envolvidas com isso. E exporta projeto
para o mundo todo e recolhe tributos em Ribeirão Preto para ajudar no salário do Fabiano também, né? Ô, prefeito, não reclama, viu? O Marcos está ajudando. O salário aí, do viu? Duarte Nogueira, do Fabiano, nós estamos ajudando a pagar. Então, é isso que o Maurílio explicou. Veio muita gente para cá que não é produtor agrícola, mas está ajudando esse setor a ficar mais competitivo, né? Pela educação, por projetos, por serviços e outros, né? Muito bom. E o Marcos fez parte da equipe de transição do prefeito quando o prefeito foi eleito, né? O Marcos ajudou muito, fez um trabalho muito importante para Ribeirão Preto. Você atua mais na área de agronegócio ou você é economista também e atua em outro segmento, Marcos? Não, o nosso trabalho é na área de planejamento estratégico, principalmente para as empresas produtoras de agro, biocombustíveis, alimentos, tal. Então um grupo que se expandiu nessa questão de pegar toda a cadeia produtiva, não só o agrícola, e atuar ajudando fusões, aquisições, governança de famílias, né, e coisas do gênero. Então, hoje, veja, nós recebemos muitas pessoas de fora, que não são de Ribeirão Preto, que vieram para cá trabalhar com essa empresa e que hoje estão aqui contribuindo, como eu disse, para a arrecadação da cidade. Então, quando nós tivemos a ideia lá atrás, e eu tenho muito orgulho de dizer que a ideia é minha, de chamar de capital brasileira do agronegócio, e deu certo, né? A ideia é que você trouxesse para cá esse polo de inteligência do agronegócio, atraísse as associações setoriais, Maurílio ajudou sempre muito nisso, atraísse as grandes empresas, porque imagina, Chaim, se a gente consegue trazer uma dessas multinacionais de defensivos, por exemplo, para Ribeirão Preto, ela vem com 400 pessoas com salários de 15, 20, 30 mil reais. Imagina o que faz isso para o município. É uma coisa que as pessoas não observam, é importante você estar colocando, inclusive a AgriShow, as pessoas não têm noção do que se traz de benefício na época do AgriShow. Deixa eu te fazer uma provocação. Silicon Valley, naturalmente lá na Califórnia, como é que a gente poderia dar um nome aqui para o agronegócio, com tudo isso aqui? Arruma um nome aí já para carimbar. Lá Silicon Valley, que é tecnologia, não sei o quê. Como é que a gente fala? Silicon Verde? Como é que vamos criar um nome aí, vai? Eu acho que a grande... Qual? Biosfera. Eu acho que bem no lado bio. O Brasil tem por fato do Brasil ser potência alimentar e potência ambiental, não tem nenhum outro país no mundo, Chaim, que fornece comida para todo mundo, trazendo a paz no mundo, porque a comida no mundo barateou graças ao Brasil e de forma ambiental. Então, o Ribeirão tem que se posicionar e o Brasil como isso. É um país muito produtor legal de comida e verde. Né? Muito legal. Verde não por causa do Palmeiras, porque eu detesto, mas verde por causa da comida. É uma pena que esse programa não foi ao vivo, graças à nossa mala do Gucci, né? Porque programa ao vivo, Marcos, a gente tem provocações e participação de telespectadores. E vou te dizer, esse programa, muitas vezes, até do Líbano nós recebemos pergunta porque ele é transmitido ao vivo e vai em todos os nossos segmentos, não só pelo YouTube, mas também Facebook e assim por diante. Mesmo ele sendo gravado, que nós vamos passar hoje, né, sexta-feira, às 11 horas, nós vamos ter muitas participações e com certeza, Chico, vai ter gente do mundo ver, porque hoje não tem mais barreiras para isso, né? Então é muito importante você estar colocando isso daí. E os jovens hoje em dia precisavam participar mais, atuar mais, para eles entenderem. Fala aí, jovem, quem é aquela moça bonita que está sentada ali? Mostra ela ali, ó. Mostra aquela moça bonita ali que eu quero ver, ó. Quem é essa moça bonita aí, Marcos? Vamos lá, moça. Ai, olha só. Esse é o nosso futuro, né? Quem quer saber? Isso aí é agro-raiz, meu, agro-raiz. Que bom. Mas então, gente, a partir de hoje, eu queria colocar o telespectador, segunda-feira, quando nós tivermos programa ao vivo, nós queremos ter participação dos telespectadores, que nós vamos fazer um desafio, nós vamos fazer também, e já começa a valer a partir de hoje, não é? Eu não sei se a nossa diretora aí já resolveu esse problema, mas eu vou passar. Nós vamos querer saber dos nossos telespectadores de onde eles estão assistindo o programa, qual o horário que eles assistem o programa, se é na reprisa, não sei onde. E nós, para as melhores participações, naturalmente vamos preencher uma ficha que depois vai ser colocado, nós vamos premiar as melhores com a participação, a parceria com a Vivo, Maurílio. Nós vamos colocar mais, acho que uma meia dúzia de telefones
11 da Apple, né? Nós vamos para os melhores que participarem, e é um ano inteiro também de um plano do telefone, não só o telefone, como nós vamos dar também o plano. E não pode participar funcionários, viu, Mala? É só telespectadores, porque você tem que estar trabalhando, viu? Não adianta falar esse cara. Sarita, muito obrigado, viu, você ter vindo aqui, e parabéns aí pelo trabalho que você vem atuando. Como é que ela é também? Influencer digital. O que quer dizer isso daí? Explica aí. Quantos seguidores você tem? O poder da internet hoje está dando voz para gente que só trabalhava. Então, assim, na verdade, eu admiro o nosso comunicador do agro, a voz do Brasil no mundo, que é o professor Marcos, assim, demais, mas realmente tento mostrar só um pouco da verdade que a gente faz no campo, só isso. E o que é essa governança de empresas familiares que você atua? Você também atua em governança de empresas familiares? É que, na verdade, a minha família é uma empresa familiar e a gente teve um processo sucessório bem complexo. E aí eu passei uma parte da minha vida aí me dedicando a estudar isso, e hoje a gente ajuda empresas familiares de pequeno e médio porte a se estruturarem para ter uma governança familiar a ponto de que a empresa continue tendo sucesso, independentemente de quem esteja à frente dos negócios. Amanhã eu vou participar de um debate em São Paulo exatamente sobre esse assunto, né? Sobre sucessão familiar. E uma das coisas que mais me chama a atenção, Marcos, viu, Maurício, que me perturba é o seguinte: os caras falam assim, ó, a nossa empresa vai profissionalizar. Como assim profissionalizar? Ele não era profissional antes? Quer dizer, é uma forma de colocar as coisas muito errada, né? Olha, a nossa empresa agora vai profissionalizar. Mas peraí, quem trouxe essa empresa aqui não era profissional? É umas bobagens que às vezes são colocadas que eu contesto isso daí. A empresa é profissional. Mas peraí, ela não era profissional? O que era? Amadora? Não chegaria. Empresa amadora já morre. Então, o que você acha disso? Essa conversa fiada? Ó, vamos profissionalizar. O que você diz isso? Não, é exatamente por isso que a minha colocação foi ajudar as empresas a se organizarem para terem sucesso independente de quem está à frente. Organizarem, pode colocar. Exato. Não é profissionalizar. Se tem... A nossa empresa teve 40 anos de gestão do meu pai, altamente profissionalizada. O que ela precisa é continuar tão profissionalizada quanto, mesmo com a ausência dele. É isso que a gente acredita, é isso que eu ajudo as empresas de pequeno e médio porte. Mas já um negócio dentro do teu segmento ou não? Não, a gente ajuda a empresa familiar de pequeno e médio porte a manterem uma estrutura organizada para não ficarem tão dependentes do profissionalismo dos seus fundadores, que geralmente é o que acontece. Muito bem, tá vendo? Gilson, Marcos, do profissionalismo, muito bem colocado. Obrigado pela presença. Fabiano, obrigado por você ter vindo aí. Também agradeço muito. E eu sei que você atua muito, por isso que eu fiz questão de te convidar, e você se preocupa muito com tudo que é importante para a cidade. Você atuou muito forte, me falou com o Duda, né? Obrigado pela tua presença. Eu acho que a cidade ela ainda tem uma lição de casa grande a fazer, que é estruturar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico decente, capaz de atender o empresário que já opera em Ribeirão Preto e aquele que pensa em vir para cá, que Ribeirão Preto ainda não tem. Essa Comissão de Desenvolvimento da Câmara tenta fazer isso o tempo todo, a gente ainda espera que o Poder Executivo implemente, execute essa ação. E tenho que lembrar aqui que um gesto simbólico, mas importante, que a Câmara fez, foi um projeto de minha autoria. Aprovamos o título de cidadão ribeirão pretano para o professor Marcos Fava. Opa, muito bem, merecido, hein? Que dia que ele vai lá receber? Quando vai ser agora em dezembro. A gente está marcando a data. Vai ser onde? No estádio ou no ginásio? Muito bem, parabéns. Ô prefeito, você ouviu aí, ó? Fabiano já está te dando uma dica. Chama o Fabiano para assumir essa secretaria. Pelo amor de Deus, né? Olha só, menino desse daí é fantástico. Parabéns. Chico, muito obrigado pela sua presença. Parabéns aí pelo trabalho junto ao AgroShow. E estou surpreso o tanto de conhecimento. Quem não te conhece achava que você só falava de máquina. Mas o conhecimento que você tem aí de agronegócio e agricultura é fantástico. Parabéns, viu? Ele é uma máquina? Muito bem. Chaim, muito obrigado por me dar essa oportunidade de estar com esse grupo. É uma honra para mim. E saudar o meu próximo conterrâneo,
que eu fui honrado com o título de cidadão ribeirão pretano durante a AgriShow 2019. Então, meu futuro conterrâneo, Marcos Fava, quero registrar também a profunda admiração que eu tenho pelo Marcos, pelo trabalho que ele faz, não só no Brasil, fora do Brasil principalmente, vendendo o Brasil como ele é, e não como as pessoas lá de fora imaginam que ele deve ser. Muito obrigado, Marcos, Maurílio, meus amigos. Quem recebe o título tem que falar conterrâneo? Então ele é meu conterrâneo também recebi título, viu? Muito bom, parabéns, viu? Obrigado pela tua presença, viu, Marcos? E parabéns aí pelo trabalho que a gente tem acompanhado. E como é que você divulga isso? O que eu recebo no meu WhatsApp de informações que você manda, continua mandando, é fantástico. Que assim a gente toma conhecimento, que me motivou, inclusive, a fazer esse programa aí, né? Bom, Chaim, eu queria agradecer o teu convite, o teu trabalho, né, a admiração que eu tenho pela tua trajetória, dizer que eu estou muito feliz aqui também com a presença de todos, mas um destaque especial, que estou muito honrado com o voto que eu dei para vereador, porque o Fabiano faz parte da nova geração da política que tem dado orgulho para a gente. Uma política como a que vem sendo transformada no Brasil agora, de austeridade, de tirar o Estado da frente do cidadão e deixar a vida das pessoas mais simples, né? E eu estou, só para concluir, deixar as pessoas que estão nos ouvindo muito animadas, porque eu acho que o Brasil esse ano é um transatlântico que girou no próprio eixo e começou a acelerar na direção correta. Nós temos na agricultura um cenário muito bom para o ano que vem, com produtos e preços. E na economia, algo que eu não vivi na minha vida profissional, que é um país com juro baixo e inflação baixa. Isso vai despertar, na minha opinião, o leão empreendedor que tem dentro de cada brasileiro e vai trazer esse país para uma posição muito melhor, gerando oportunidades às pessoas. Então, eu acho que 2020 tende a ser um dos melhores anos do nosso país em mudança. E eu queria deixar as pessoas animadas com isso, te parabenizar, agradecer o Maurílio, meu ídolo também. O primeiro projeto que eu fiz em Ribeirão Preto foi o Maurílio que deu essa oportunidade, até emocionante falar isso. E estar aqui com vocês foi uma alegria muito grande hoje. O Maurílio, não só para você como para mim, quando cheguei em Ribeirão Preto aqui na área de educação, foi o primeiro a me mandar um seja bem-vindo, ninguém nem me conhecia, ele era e é o ícone de Ribeirão Preto. Quem sabe a gente consegue transformar ele um dia em prefeito, né? Mas me conta uma coisa, a gente fala que Maurílio, bom, vamos falar aqui, a gente fala que a China, você esteve lá, né, recentemente, que tirou 800 milhões de pessoas da linha de pobreza, né? E tirou do campo e assim por diante. E a gente aqui se fala muito no Brasil, que tem muita pobreza ainda. A gente vê Ribeirão Preto, está cheio de favela, tal, tudo. Você acredita que o agronegócio pode fazer esse papel de ajudar com que as pessoas tenham mais empregos, tenham mais... Você acredita nisso? Você crê nisso, que isso pode ser... Eu acredito totalmente nisso. O agronegócio é quem vai colocar o Brasil no primeiro mundo. E o Brasil tem uma oportunidade sensacional pela frente, observando países vizinhos nossos que estão tendo problemas, que é conjugar o liberalismo econômico e a inserção do indivíduo por sua própria conta no mercado de trabalho, por empreender, junto com a inclusão de pessoas. Eu acho que o Brasil pode mostrar uma nova economia para o mundo, que é essa economia pujante, com o Estado fora da frente do cidadão e gerando oportunidades às pessoas para não ter problemas que os nossos vizinhos estão tendo. Então, eu acho que nós estamos perante esse momento, Chaim, agora, que se Deus quiser, todo mundo mais animado. Se você não gosta do presidente, esquece ele. Olha o governo e as coisas que estão acontecendo e vamos juntos para fazer esse país melhor. Né? Muito bem, obrigado. Muito obrigado, viu, Fred? Realmente, se você hoje falou, hein? Para ouvir você falar foi difícil, né? Está o PIB aí. Então, quer dizer que aquilo que a gente aponta em Ribeirão Preto é tudo lá. Obrigado pela tua presença e parabéns. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, fiquei encantado com o trabalho que vocês estão fazendo lá. Muitas pessoas deveriam conhecer o trabalho que está sendo feito para não ter uma falsa imagem, né, do que... e ter a realidade do que se traz de benefício para o Brasil, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar de uma bancada tão seleta.
E parabéns pela iniciativa, porque acho que precisa de montar fóruns como esse para suportar o Marcos nesse trabalho que ele faz de divulgação em defesa do agronegócio. Eu participei de um grupo, eu participava de um grupo que ele era o moderador, e eu sempre falava, eu apresentava o Marcos como um dos maiores defensores e entusiastas do setor sucroenergético. Então, e acho que eu falava do setor sucroenergético porque era esse fórum, mas vale para o agronegócio como um todo. E parabéns pelo senhor pela iniciativa e pelo programa. Muito obrigado pelo senhor, mas não faz isso comigo. Eu estou com 51 anos, me chamar de senhor. Obrigado. Duda, obrigado pela tua presença, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho, não só demonstrar aí, também tirar um pouco da visão das pessoas do agronegócio e pelo trabalho que você está fazendo na presidência do 2030. Parabéns, viu? Não para por aí, não fala mais. Se só eu agradeço, não, tem que falar mais. Do teu trabalho, parabéns. Não precisamos puxar a língua desse cara, não, Aurílio, ele não fala, né? Fala, vai. Eu acho que o assunto de hoje, o agro, é um assunto que precisava ser até cada vez mais falado, né? Então é um dia especial. E eu acho que a gente vai ter esse orgulho pelo agro, ele vai mostrar muito no Brasil, né? O desenvolvimento e o potencial que a gente tem para chegar, né? A gente não é perfil de fazer automóvel, né? É plantar soja, é plantar milho, é agroindústria, é a pecuária, né? O Brasil é um país abençoado, né? E eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai estar enxergando isso. Você estava muito entusiasmado na hora que cheguei, teu olhinho está brilhando, ó, 2020 vai detonar e o Brasil vai ajudar o PIB, é isso mesmo, na tua opinião? Eu acho que o ano que vem a gente vai assustar com a força que o agro vai ter e vai, na verdade, mostrar a cara, né? Muito bem, obrigado pela tua presença. E você me motivou, viu, a fazer esse programa aí, ficou fantástico. Maurílio, sabe o que eu queria te propor? Você que manda no lead, né? Por que não fazemos um lead desse em São Paulo? Amanhã vai ter um, no qual eu vou participar, lá na Concept, em São Paulo. Podíamos fazer um com esse pessoal. Foi fantástico esse programa hoje, né? É uma coisa, a gente chama, e aí com certeza virão veículos não tão bons igual esse, né? Mas vem lá, Globo, quer dizer, nacionais, brincadeiras à parte, uma Globo nacional, SBT nacional, assim por diante, Band nacional, dá uma visão nacional. Nosso é local, mas a gente consegue atingir via YouTube e tal, não tanto. Vamos pensar nisso? Você que é o embaixador disso, pô. Foi feito outro dia aqui um lead de agronegócio. Nós devíamos fazer em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto. E eu acho que você tem toda a razão, eu vou propor isso, eu acho que vale a pena. E eu queria dizer para você, fechando aqui hoje, de que eu tive um prazer muito especial participar aqui hoje, você tá entendendo? E ao mesmo tempo que eu tive um prazer, eu tive uma tristeza, porque realmente o tempo passa, né? Você vê o Marcos comentando, né? Quando o Marcos chegou aqui e tal, né? Tinha o professor, com o Zilberstein, né? Foi uma coisa tão... Ele é super amigo e tal. Mas aqui você olha para a Sarita, né? Você está entendendo? Quer dizer, eu conheci o pai dela, conheci ela pequenininha, você está entendendo? Está aqui com essa desenvoltura, com essa capacidade, com essa coisa. É maravilhoso, né? Então, o Fabiano era um menino, começou lá trabalhar lá no... Continua sendo... O Chiquinho, né? O Maturro, né? O Francisco Maturro. Menino, aí é demais. Não, o Chiquinho não. O Chiquinho conheci mais tarde. Aí também... Aí falar que conheceu o Chiquinho, menino, aí é demais. Chiquinho, a mulher dele é marquesã, então desde os primórdios a gente foi se conhecendo. O professor, desde quando eu ia lá sempre na escola, estava lá o Edmur, você que a gente se conheceu, o Marcos que contou a história. O Fred, né, que eu e o pai dele trabalhamos juntos, quer dizer, olha... Quase todo mundo. Coisa, né? E o Duda, que é... Está na hora de você ser prefeito dessa cidade. Está na hora de eu parar de uma vez, Chain. Muito obrigado, parabéns por fazer um programa. Trabalho maravilhoso que ele faz por essa cidade, ele se empenha e vem aqui realmente para ajudar, para atuar, porque o trabalho que nós fazemos não é só falar de política, debate, brigar, que sai muito pau, mas mostrar as coisas boas da cidade, não precisa mostrar, não é, Marcos? Então, acontece uma coisa interessante. Quando você fala de Ribeirão Preto fora de Ribeirão, tem duas coisas que as pessoas falam: Pinguim e Maurílio Biagi. Então, isso aí é no Brasil todo. Pronto.
Edmur, obrigado, viu, pela sua atuação, foi importante, viu? Eu que agradeço. Eu sempre digo aos alunos, e quando comecei a dar aula, que esse faz aqui é ser o celeiro do planeta, né? Então, esse sonho está se realizando. Queria parabenizar todos os produtores, tá? Lembrando sempre, como biólogo, para vocês não esquecerem o meio. Olha o feedback negativo, porque o que acontecer de errado lá vai repercutir, certo? Parabéns pelo trabalho de vocês. E a bioeconomia vem aí com uma finalidade muito forte, porque as pessoas podem, devem, não é ter uma reposição do investimento financeiro, pessoal, tudo, mas pode investir no meio ambiente, sustentabilidade, o agronegócio, tem muitas coisas boas que podem ser feitas. E você, telespectador, não esqueça, você quer participar, participa a partir de segunda-feira. Nós vamos abrir, porque nós queremos saber quem é o nosso telespectador, a idade, da onde assiste, que hora que assiste, porque é muito importante, e sugestões também, de temas como esse de hoje, que é fantástico, e nós fomos provocados. Eu adorei esse programa de hoje, não precisei de brigar com ninguém, todo mundo falou, olha que coisa boa que tem, viu, Sérgio? Não precisa, até dá para fazer, não ri não, hein, Mala? Aliás, eu quero entender aquele relógio, quer dizer o quê? 19h20, quer dizer o quê ali? Eu não sei mais. Horário de Brasília, tá, viu? Horário de Brasília, eu não sei quanto tempo eu falei, se passou o horário, eu não sei o que fazer, viu, Marcos? Você vai ter que arrumar um lugar lá no teu projeto, porque eu vou te mandar a mala de presente. A você, telespectador, meu, muito obrigado e até a próxima Mentoria 2020.